Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay de toda segunda-feira, nesta parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, e o site Miséria, principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br. Acompanhe o Miséria em todas as plataformas digitais, a gente sempre trazendo lives importantes para você, inclusive hoje. Antes um pouquinho aqui do programa, Guto Vital e eu fomos até Barbalha, rapaz. Não é que a parede lá do escritório da Assistência Familiar Anjo da Guarda desabou a parede com parte do teto, graças a Deus ninguém ficou ferido, né? 3 funcionários estavam no local, não houve necessidade, enfim, de chamar ninguém para poder cuidar das pessoas que não tiveram pessoas feridas, né? Foi tudo apenas com danos materiais. E essa live nós fizemos hoje à tarde, Guto Vital e eu, vou entrar lá no Facebook do Miséria, que você já está por lá no site, enfim, fica acompanhando sempre a gente. Miséria.com.br, trazendo notícias de vários setores para você. Também na parceria aqui do programa Replay, temos o Torcida K. Você encontra a Torcida K em todas as plataformas. Quer ficar sabendo sobre o futebol cearense? Torcida K, que também tem a rádio Torcida K com aplicativo próprio e ainda pegando lá no aplicativo Rádiosnet. O programa Replay começa, a gente vai trazer eliminação do Icasa. Torcedor está de cabeça inchada, e aí eu faço uma pergunta: o que foi que aconteceu com o Icasa, hein? E o que aconteceu nos dias que antecederam esse jogo do Verdão contra o Globo? Tem coisa de bastidor que pegou fogo e teve áudios vazando aí. Você vai ficar sabendo aqui, até porque eu não sou baú, né? Então não tem esse negócio. Não pedi o segredo, eu boto no ar. Se liga aí que a gente vai trazer informações daqui a pouquinho sobre a eliminação do Icasa, despedida melancólica, vexame, mais um do Asdão da Princesa. Ô, Cratinho, seu torcedor não precisa disso, né? Que pena, o Crato se despediu. Apenas o Pacajus passou de fase no futebol cearense na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a equipe do Guarani e do Barbalha. O Guarani que está uma vitória de voltar à elite do futebol cearense. O Barbalha caminhando a passos largos também para este retorno. E o torcedor do Barbalha pode ganhar a camisa. A gente vai saber daqui a pouquinho como você pode ganhar camisa numa promoção da diretoria da Raposa, o Barbalha, que agora busca apoio do seu torcedor, assim como também do Guarani. As diretorias precisam dos seus torcedores para chegarem junto, até porque tanto o Barbalha como o Guarani estão a 2 jogos de voltarem à elite do futebol cearense. Racismo no futebol. O jogador cearense foi alvo de racismo no sul do nosso país. E um ex-jogador do Icasa foi encontrado morto hoje à tarde. E a gente vai falar, infelizmente, também sobre essa notícia triste que a gente tem que trazer aqui no programa Replay. É daqui a pouquinho. Avisa o pessoal, o programa começou, compartilha com a galera. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve no nosso canal, é sempre muito importante. Dá a tua curtida, tá bom? Dá o teu joinha, o like e aí aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando tivermos aqui uma nova postagem. Conosco, e olha o que eu recebi de mensagens, todo mundo querendo saber a opinião dele sobre esses jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, principalmente do Icasa. Celso Lima está aqui comigo. Boa noite, Celso Lima. Celso Lima. Boa noite. Tem como explicar ou é inexplicável? A desclassificação do Icasa? Sim. Não, é uma classificação que é totalmente explicável. Desclassificação explicável? Desclassificação explicável, totalmente explicável. Pronto, então quero saber. Tem jogos que você não consegue explicar, tem derrotas que você não consegue. Mas essa derrota, porque a desclassificação do Icasa foi uma derrota, claro. Ela tem como ser explicada sim. Sabe o que foi que eu lembrei, Celso Lima? Quando você disse aqui uma vez que time que perde ponto pro Globo não merecia se classificar. Olha aí, o Icasa perdeu. Mas o Afogados classificou. Perdeu foi o jogo, o Afogados. Verdade. E meteu 7, um sapeca aí no time do São Paulo Cristal e passou de fase a equipe do Afogados. Mas enfim, assim como você, eu também quero saber a opinião de Celso Lima sobre essa eliminação do time do Icasa
e a gente vai, lógico, trazer muitas dessas informações aqui, tá bom? Abraçar o pessoal que está acompanhando a gente, a Lana, que está lá em Praia Grande, acompanhando aqui o programa, muito obrigado mesmo, e a gente convida mais uma vez você, tá bom, para se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, tá certo? E segue a gente também lá no Instagram, é sempre muito importante contar com o seu apoio, contar com a sua parceria aqui no programa, que está só começando. Bom, deixa eu trazer aqui logo no começo do programa um fato lamentável que aconteceu neste fim de semana. O time do Atlético Cearense foi jogar contra o São José, lá no Rio Grande do Sul. E o Zé Carlos, lateral esquerdo da Águia, da Pré-Cabura, acabou alegando que foi vítima de racismo. No intervalo do jogo, ele chegou a procurar arbitragem, né, denunciar esse fato. A informação que nós tivemos é que a Polícia Civil identificou a pessoa e essa pessoa foi detida pela Polícia Civil. Em um determinado momento do segundo tempo, o Zé Carlos pediu para sair e ele estava realmente extremamente abatido, chorando demais e sendo consolado pela presidente do clube, a dona Maria Vieira. A gente tem inclusive um vídeo que acabou sendo solto aí nas redes sociais e que mostra, vamos ver, inclusive tem a narração do jogo, né, exatamente do momento do jogo, onde as imagens flagram aí o Zé Carlos chorando e sendo acolhido pela presidente do clube, a Maria Vieira, após esse ato de racismo. Veja só. Ó, a gente recebeu uma informação aqui, o Zé Carlos, ele saiu do jogo, né? Entrou ali o Matheus Maranguape, camisa 15. E o Zé Carlos, ó, a gente tem a imagem aí, ó. Zé Carlos bastante abalado, bastante chateado. Ele tá prestando depoimento, vai prestar depoimento para a polícia. Para quem não acompanhou o jogo no segundo tempo, desde o começo do segundo tempo, o Zé Carlos, assim que acabou o primeiro tempo, ele foi pro vestiário, foi conversar com o árbitro, disse que ouviu ofensas racistas, né, foi ofendido, conversou com o árbitro, com os assistentes. O Zé Carlos saiu de campo a pouco e a gente viu na imagem ele bastante emocionado, né, chorando bastante. É uma situação lamentável, a gente já falou isso. Bom, tá aí esse vídeo, inclusive esse vídeo está sendo divulgado, eu tive acesso a este vídeo e por isso quis colocar. Cheguei a conversar com o Leilon, que é jogador que está no Atlético Cearense, para tentar ser o elo junto com o Zé Carlos, até para que o Zé Carlos pudesse pronunciar, falar sobre isso. E o Leilon me disse que o clube preferiu preservar o atleta, né? Para que o Zé Carlos não concedesse entrevista, pelo menos no momento, sobre este assunto. E procuramos também a presidente do clube, a Maria Vieira, e ela disse que estava chegando de viagem, preferiu dar um tempo, enfim, mas não quis se estender mais sobre essa questão. Mas foi um ponto negativo na Série C do Campeonato Brasileiro, este ato de racismo, mais um que acontece no futebol, né? Isso não é privilégio do futebol brasileiro, infelizmente nós já vimos isso acontecer no futebol mundial, em vários locais. Teve um caso uma vez que, por exemplo, o cara jogou uma banana no jogo do Barcelona, perto do Daniel Alves. O Daniel Alves pegou a banana e comeu. Foi até um ato de resposta. Mas a gente lamenta demais que isso tenha acontecido, né? E parece, Celso Lima, que as pessoas ainda não perceberam que nós estamos vivendo novos tempos. Esse tipo de coisa não cabe mais numa sociedade educada e civilizada, Celso Lima. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, o Brasil. Eu não admito mais, e aí é uma opinião minha, que nós tenhamos cotas para negros em faculdades. Isso não existe. É o primeiro sinal de racismo. Por que é que para que um negro adentre a faculdade tem que ser colocado cotas? Não, bota lá para fazer a prova. Quem pode mais chora menos. História é essa. E é lamentável, Tony, essas cenas aí, esse tipo de coisa. Eu fico imaginando o sentimento do atleta, como é que se sentiria, né? Eu já fui um cara muito humilhado na vida. Não por essa questão aí de racismo, mas por outros motivos. E eu me senti muito abalado e eu me coloco no lugar desse jogador, do Zé Carlos.
Então, era bom que o brasileiro parasse com essa situação aí, principalmente em campos de futebol. Quando é que vai parar? Quando alguém for punido. Olha, é o seguinte, quem cometer ato de racismo aqui num campo de futebol, 5 anos de cadeia sem direito a dinheiro para ser solto. Sem direito a nada. 5 anos. Sem a fiança. Sem fiança. Vai ter que cumprir. Pronto. Aí vamos ver se não melhora. Agora as autoridades não tomam providência, não fazem nada. Olha, deixa eu só trazer aqui, Celso Lima, uma nota que foi veiculada pelo Atlético Cearense nas redes sociais. A nota diz: durante a partida entre Brasil de Pelotas e Atlético Cearense, no estádio Bento de Freitas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo, o nosso lateral esquerdo Zé Carlos relatou para a equipe de arbitragem que foi vítima de insultos de racismo oriundos de torcedores do time gaúcho. O torcedor em questão foi identificado e detido pela Polícia Militar. É extremamente lamentável e inadmissível que uma sociedade plural como a nossa e que num ambiente esportivo e popular como o futebol tenhamos que presenciar situações desse nível. O Atlético Cearense, através de seu departamento jurídico, buscará tomar as providências cabíveis ao caso e prestará todo o apoio necessário ao atleta. Força, Zé! Você é maior que tudo isso e todos nós estamos contigo. A nota que foi veiculada pelo time do Atlético Cearense referente a esse fato que aconteceu exatamente contra o jogador Zé Carlos, né, do time do Atlético Cearense, lá no Rio Grande do Sul, no jogo contra o São José. A gente lamenta, deixamos também aqui o nosso repúdio quanto a essa questão de racismo, que não cabe, ainda mais num país tão cheio de raças, numa mistura tão grande como é o Brasil, não cabe isso, enfim, é uma coisa assim que não dá para imaginar nos tempos atuais. A gente lamenta profundamente essa situação e deixamos também nossa nota de repúdio e um abraço aí para o nosso querido Zé Carlos, jogador do time do Atlético Cearense, convenhamos, um baita jogador, muito qualificado e que representa bem o futebol cearense, vestindo a camisa da Águia da Precabura. Bom, a gente vai falar muito sobre o pois não, Celso? Só para complementar esse assunto, que a gente não gosta muito de falar, mas você, por uma atitude dessa, você pode acabar, não é nem com a carreira, é com a vida do atleta. Porque eu sei o que foi que eu já passei na minha vida e olha, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu teria caído, de forma que teria sido complicado para eu me levantar, por conta de humilhações. Então, gente, bota isso na cabeça de vocês. É difícil para quem ouve esse tipo de insulto. Você pode até acabar com a vida de alguém com essa coisa. Então, está na hora de parar. Com certeza, está na hora sim. Bom, pessoal, a gente vai, inclusive, eu vou tentar posteriormente, conversar com o Zé Carlos, até falar com ele sobre o que realmente aconteceu, né, lá no Rio Grande do Sul, mas enfim, a gente espera que a justiça seja feita e eu acho que racistas, pessoas vândalos, essas pessoas têm que ser tiradas do estádio de futebol, tá bom? Dirigente pilantra, cara que compra, cara que, enfim, que vende resultados, esses caras têm que ser retirados do futebol. Tem que ser retirado mesmo. Chega lá, pega o nome, tá entendendo? E tá numa listazinha lá, é proibido de entrar em qualquer estádio de futebol no Brasil. Tem que ser feita dessa forma. Aqueles quebra-quebras que a gente vê nos estádios, infelizmente acontece porque os caras quebram, às vezes são detidos, assinam lá um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e depois estão livres para entrar no estádio de novo. Deixa fora do estádio. Ou então faz o seguinte, na hora do jogo do time dele, é um jogador, torcedor, sei lá, do São José, por exemplo, na hora do jogo do time dele, ele vai para a delegacia. Ficar lá durante todo o tempo do jogo. Todo jogo ele vai estar por lá. Depois é que ele sai. Vamos fazer alguma punição? No instante a coisa organiza. Mas enquanto tiver a impunidade, lamentavelmente a gente vai continuar ouvindo esse tipo de situação, tá bom? Olha, hoje está tendo aclamação, teve agora há pouco, na verdade, falou em eleição, mas surgiu apenas uma chapa do time do Icasa, que foi a do Gregório, do Aloysio Gregório, como cabeça de chapa, presidente, e o vice dele, o José Pereira. Os dois são conselheiros do time e, inclusive, fiz o convite para que o Aloysio estivesse aqui no programa hoje, mas ele disse que não queria estar porque apenas vai ser realmente eleito como presidente, mas só vai haver a transição, né, a transmissão de posse no dia 20.
Então, até o dia 20, o presidente do Icasa, da executiva, é Francisco Leite Bezerra, ou seja, o França. Então, até o dia 20. Depois que ele puder falar como presidente de fato e de direito, ele disse que concederia entrevista. Na próxima segunda-feira, o Aloysio vai estar aqui conosco para participar do programa e falar um pouco sobre os projetos desse novo Icasa. Segundo ele, já tem em mente os diretores, se não me engano são 6 ou são 8 diretores, e está aí a imagem do Aloysio Gregório, uma pessoa que também vem muito presente nesta atual diretoria da equipe icasiana e, portanto, o Aloysio vai vir aqui no programa. Ele disse que posteriormente vai estar aqui conosco e já trazendo aí projetos, enfim, o que ele pensa desse novo Icasa, desse trabalho. Poderia ser uma segunda com uma eleição diferente. Tanto é que a eleição aconteceu lá na sede da Câmara Municipal, né? Houve essa mudança, ele no CT Plastidão acabou indo para lá, mas Aloysio Gregório vai ser o novo presidente do Icasa e o José Pereira, novo vice-presidente. Boa sorte para eles e a gente aguarda aí os nomes dos dirigentes que vão participar dessa nova gestão. Detalhe, hoje à tarde eu tive um contato com o Alci Pinheiro, ex-presidente da Federação Cearense de Futebol, ex-presidente do Icasa, disse que inclusive estaria hoje participando da eleição do Verdão e que já estaria agendando uma reunião com o Mauro Carmélio e uma ida para a CBF para tentar destravar esse imbróglio todo que tem o Icasa, porque o Icasa tem dinheiro bloqueado, não aqueles 52 milhões de reais sobre a ação que o Icasa ingressou contra a CBF, tendo prejuízos por não ter disputado a Série A do Campeonato Brasileiro 2014, né, por conta daquele jogador irregular do Figueirense em 2013, mas tem também bloqueado a cota da Copa do Brasil e dinheiro do Campeonato Brasileiro da Série D. Então tem muita coisa bloqueada, o Icasa trabalha para desbloquear e isso, de certa forma, também atrapalhou no Campeonato Brasileiro deste ano. Então a ideia é que possa já ter esse encontro, tentar, né, de forma amigável, desbloquear esses dinheiros junto à CBF, também junto à Justiça. É o que a gente teve essa informação hoje com o Alci Pinheiro. O Kleber Lavô esteve lá presente, ex-dirigentes, conselheiros, enfim, nessa aclamação de hoje. Portanto, Aloysio Gregório é o novo presidente do Verdão do Cariri, assim como o Zé Pereira é o vice-presidente. E enquanto houver a transmissão de cargo, aí sim ele vai divulgar o nome dos diretores do Verdão do Cariri. Acredita no Aloysio, Celso Lima? Rapaz, do jeito que o Icasa está, eu não acredito em ninguém. O problema do Icasa não é presidente. O problema do Icasa é falta de dinheiro. Então, não. Tanto faz Aloysio, tanto faz seu França. Vai mudar um pouquinho a questão da administração ali dentro do Icasa. Mas o Icasa vai continuar da mesma forma. Não tem dinheiro. Ele está tentando, Celso Lima. Tentando o quê, homem? Vou pegar dinheiro, conseguir dinheiro, ó. Se ele conseguir... Aí acredita. Mas Tony, tu viu aí o resultado do Icasa na Série D? Por que foi? Daqui a pouco a gente fala. Bom, daqui a pouco eu quero saber de você. Agora, presidente sem dinheiro, aliás, não é a questão do presidente sem dinheiro. É o time não ter dinheiro, porque eu também não sou a favor de um presidente pegar o patrimônio dele e colocar dentro de um clube. Porque quando você coloca, aí você vai tirar e o povo fica lhe chamando de ladrão. E não viu na hora que você colocou. Eu não sou a favor. O que é que o presidente tem que ter? Capacidade para administrar e tem que ter dinheiro. Senão ele vai administrar o quê? Fuar? Administrar bronca? Não. Não. Tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, não tem presidente bom. Com dinheiro, acredita no Aloysio? Se tiver dinheiro, eu acredito, porque ele é um cara sério. Aloysio é um cara sério. Até que me prove o contrário. Porque eu tenho me decepcionado muito com algumas pessoas aí. A gente acha que é sério, aí quando a gente vai ver... Relaxa. Né? Olha, deixa eu mandar um abraço, galera aqui do Web Rádio Cariris. Compra da gente direto de Belém do Pará. Joel, Rosângela, todos do sítio Paraíso Verde, lá no Ceasa, em Belém do Pará. Um abraço, nosso querido Joel. Tá bom, a Rosângela, todo mundo lá em Belém do Pará, valeu mesmo. Tá bom? A galera tá aqui sempre acompanhando aqui a gente. O José Reinaldo dizendo aqui, Tony Souza, tá merecendo mesmo mudar essa diretoria do Icasa, sangue novo. Inclusive eu vi a entrevista hoje com o nosso colega Aloysio Vilar, o França dizendo, pronto, a gente tava pedindo fora França, agora tá fora. Fez uma resenha o França, tá fora mesmo o França. E tem uma coisa, daqui uns dias é só a bola rolar, viu, Aloysio? Vão pedir fora a Aloysio também.
E É. Se não funcionar... Se não funcionar, rua. Tá Luiz. certo, então. Daqui a pouco eles viram tudo pro Fabiano, se o Fabiano continuar lá. Quem é que tá contratando? É Fabiano. Rua, Fabiano. Pronto. Fora. Porque o torcedor, ele quer ver o time dele ganhando. E aí o Icasa hoje a preço de hoje, amanhã eu não sei. O Icasa não tem condições de fazer time competitivo. O Icasa, a questão do Icasa é que o Icasa tem uma estrela muito grande. Eu não sei se é o peso da camisa, eu não sei o que é. Porque da forma que o Icasa entrou nessa Série D, Tony Souza, não era por Icasa ter brigado nem entre os 5 lá, era por Icasa ter ficado lá na última posição da chave. Porque o time do Icasa não tem estrutura. O Icasa, quando foi começar o campeonato, marcaram a reapresentação do Icasa e ela foi adiada 2 vezes. Não tinha time para se apresentar, não tinha time para treinar. Sidney teve problemas para montar um time para estrear no campeonato. Isso aí é difícil para qualquer time. E o que é? Não tem o tutuzinho. Aí o povo diz, não, mas administrar um time de futebol com dinheiro é fácil. E tu vai administrar sem dinheiro? Rapaz. Sem dinheiro você administra confusão. Você vai lá, bota o time, aí começa a confusão. Primeiro mês, vai atrasar. Eita, aí, não, nós não vamos jogar, vamos parar. E tem lá. Aí eu vou ver se o presidente é bom, porque ele vai administrar confusão. Agora, com dinheiro, aí não, aí muda a situação. Antônio dos Santos, Rio de Janeiro, um abraço, obrigado por estar acompanhando aqui a gente. Vamos falar já do Icasa, tá bom, gente? Falar do Icasa, quero saber o Celso Lima, foi que aconteceu que o Icasa foi eliminado. O Celso Lima disse que tem explicação. Quero saber, vamos trazer a tabela, mostrar tudo aqui. Série B do Cearense, Icasa e Barbalha, torcedor do Barbalha vai saber já como poder concorrer para ganhar uma camisa bonita comemorativa dos 20 anos da Raposa Caririense, tá certo? Então avisa a galera, fica ligado, compartilha, começou o replay, se inscreve aqui no canal, é sempre importante dar também o teu joinha e curte a gente e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Bom, falou em confusão, a gente não pode deixar de falar no Crato Esporte Clube, que foi muita confusão. O Crato teve a pior artilharia, o pior ataque do campeonato. Você marcar 5 gols em 14 jogos, foi uma vitória, 2 empates e 11 derrotas. O Crato teve um aproveitamento de 11,9%. Gente, pelo amor de Deus. Vamos mostrar os melhores momentos aqui do Sapé. O Retrô veio com o time reserva. Olha aí o Retrô, as imagens aí, veio com o time reserva, o Retrô, e para piorar a história, rapaz, aí você está com os melhores momentos estão já no nosso canal do YouTube, você pode chegar lá e entrar, depois aqui terminar o programa, você pode olhar lá os melhores momentos com a narração belíssima do nosso querido Leandro Santos. Mas olha só o que é interessante, o Crato chegou atrasado, quase 30 minutos, quase 30 não, chegou uns 20 minutos atrasado, teve um problema lá, olha esse lance do Preto, cara. Olha o que é que o Preto quis fazer, até hoje eu não sei. E olha que é um baita goleiro, a gente elogiou muito o Preto aqui, mas nesse lance ele foi extremamente infeliz, né? Quando ele quis fazer, sabe lá Deus o que nesse lance que ele quis fazer na frente do jogador do Retrô. Se já tá ruim, meu amigo, você dando bicão, imagine fazendo isso aí. Aí é facilitar a vida, né? E o Rondinelli tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou e fez 1-0 para o time do Retrô. Bem, o Crato chegou atrasado, né, o ônibus, disseram que o ônibus chegou atrasado, o time chegou, ainda foi se vestir, quando de repente a gente viu a confusão, porque estava faltando a identidade do jogador, rapaz, foi um absurdo, teve a hora da parada técnica lá, para hidratação, jogador batendo boca, o treinador não foi, que era o Ítalo Baiano, não foi, chamaram de última hora o preparador físico, Márcio Tavares, que estava lá, e a gente tem que vangloriar lá o trabalho aí do Márcio Tavares, o próprio Bar, esqueci agora o nome do outro roupeiro, rapaz, o mordomo, sabe, que são os caras dedicados lá ao time do Crato, a parte lá do pessoal que estava lá na rouparia, que realmente foram sempre firmes, e os jogadores, né, que de certa forma continuaram até o final, porque teve muito jogador que abandonou o barco, mas 5-1 para os reservas do Retrô, uma campanha vexatória na primeira vez que o Crato jogou uma competição nacional. O que falar dessa participação do Crato, hein, Celso Lima? Era melhor não ter ido. Falar isso. Porque para fazer o papelão que fez o time do Crato, a gente entende as dificuldades, nós sabemos que as dificuldades existem, mas o grande problema do Crato não era o time dentro do campo, era a diretoria fora dela. Por quê que foi esse grande problema, a diretoria? Por conta dos boatos, dos escândalos que ela esteve envolvida no campeonato cearense.
Aí o time do Crato é um time pequeno. Ele depende de quê? Ele depende da ajuda da prefeitura, de contratos e patrocínios de prefeitura. É um ou outro gato pingado que investe ali com a publicidade. Aí, Tony, tu tendo dinheiro, tu vai colocar nas mãos de pessoas que estão envolvidas em escândalos de fabricação de resultados? Tu não vai. Então é isso que aconteceu com o time do Crato. E aí, eu vou dizer uma coisa a você, e o time do Crato ainda conseguiu fazer um bom time. Esse time do Crato não é ruim. O problema é exatamente o que? Falta de treinamento, falta de pagamento. Né? Rapaz, jogador sem dinheiro não joga. O Eugênio Gomes. Eugênio Gomes veio, quando eu conversei com ele disse, cara, não, eu vim para cá porque é Série D do Brasileiro, é uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho e tal, mas acabou indo embora porque o time passava semana sem treinar, passava a semana inteira sem treinar o time e acabou indo embora. A gente nem imaginava, de repente o homem apareceu e sumiu, o Eugênio Gomes, que pareceu ser um bom treinador. E esse time do Crato, a gente destaca aqui o próprio Preto, que teve grandes momentos, apesar que esse primeiro golzinho é na conta dele. O Ramon, que é muito bom jogador, o Marley, né? Tinha o Elber, que estava aí, mas nem ficou para este jogo, zagueiro. Chegou a ser expulso contra o Icasa, o Brendo, mas bom zagueiro. Jogador. O Brendo, que é muito raçudo, o Wanderson, zagueiro. O Hudson, enfim, centroavante. O Hudson, enfim, alguns jogadores. O Hudson é um jogador voluntarioso, tem muita raça, tem muita disposição. Né? Mas nós vimos vários jogadores com qualidade, João Vitor, o Pedro Santos, né? Enfim, o Hugo, vários atletas com boa qualidade no time do Crato, mas sem treinar, meu amigo, é complicado. O Eugênio falou para você que era uma oportunidade que ele via de mostrar o trabalho dele numa vitrine, mas nós temos que ter cuidado. Olha, eu estou aqui numa vitrine, essa vitrine aqui é grande, que é o Replay com Tony Souza. Mas se eu for para uma vitrinezinha bem miudinha, toda suja, eu vou me queimar. Então, o treinador de futebol tem que tomar cuidado. Sabe uma coisa que eu observei? Sim. Eu entrei no Instagram do Preto, por exemplo, não tem ele com uma foto com a camisa do Crato. Pois é. Tem ele com o mesmo mundo de time lá, várias camisas. Mas o time do Crato mas do Crato não tem, ele não quis. Aí o que acontece? Aí eu vou pegar um time todo descatitado, sem credibilidade, sem condição de trabalho. O que é que vai acontecer? O treinador vai morrer, cara, por melhor que ele seja. O treinador não é milagreiro, ele é apenas um treinador. Então, é o seguinte, esse campeonato da Série D para o Crato é para o time do Crato esquecer, para o torcedor do Crato esquecer. Agora, o Crato tem que ser passado a limpo. Essa é que é a verdade, tem que passar o Crato a limpo. Tem que passar um pano lá, uma flanela, tirar esse... É tudo, não pode deixar nenhum não. Uma laranjinha podre no meio, ele acaba com as outras laranjas. Então o que é que acontece? Tira tudo. Tudo. Aí vamos a outra diretoria. Cadê aqueles homens de responsabilidades, aqueles empresários de caráter que administraram o time do Crato em outrora? Está na hora de vocês voltarem. Se vocês gostam do Crato, façam limpa, tira tudo. Ó, fulano, não vou nem citar nome. É tudo, tem que sair. Aí forma uma diretoria com homens, na verdadeira acepção da palavra, e que gostem do time do Crato e que trabalhem em benefício do time do Crato. Porque o time do Crato, eu já vi o Crato pegar esse Fortaleza aí, ó, no Campeonato Cearense e tacar 3 aí. Não, vi, foi jogando 4. Bem. A 4. A gente tem aqui no canal, fiz uma reportagem sobre esses 4. Mas o que é que precisa? Precisa de pessoas responsáveis para administrar o time do Crato. Porque assim, ficou uma situação extremamente complicada e a gente lamenta bastante porque, por exemplo, eu conversava com o Ivan Barros, presidente do Crato, que é conhecido como Cobrinha. Que é que ele dizia, não, que a gente entregou aqui para uma empresa, a empresa abandonou. Como é que essas empresas chegam, né, aos clubes? Como é que, de repente, os jogadores reclamam de salários atrasados e a informação que a gente recebe é de que os jogadores tinham um acordo com a empresa de estarem aqui por ajuda de custo. Gente, como é que jogam na Série D de Campeonato Brasileiro por ajuda de custo? E aí eu vou... Sabe? Então, assim, umas situações extremamente vexatórias e a grandeza da torcida do Crato, do nome da cidade do Crato, um município com mais de 130 mil habitantes, né, de um comércio forte. A gente viu esse Crato fazer bonito, lotar o estádio Mirandão, de trazer grande público para o estádio Romeirão, né, quando vinha jogar no Romeirão. É um time que tem jogos emblemáticos na sua história
e de repente passar, e é desde o ano passado. Copa Fares Lopes, se eu não me engano, não ganhou uma partida. No Cearense agora foi excluído por suspeita de manipulação de resultado. Está sendo investigado pelo Ministério Público. Agora no Campeonato Brasileiro eu soube que nenhum jogo do Crato foi para aquelas bancas de aposta que ninguém confiava. Sabe? E fica ruim, Celso, sabe por quê? Porque a gente tem um monte de jogador com qualidade nesse time do Crato e que tem gente que questiona. Que as pessoas não confiam. Não confia, ou seja, o cara de repente está aqui querendo ganhar a vida, né, se dedicando para seguir a carreira como jogador de profissional e de repente fica manchado com uma nódoa que o cara não tem culpa. Verdade. Por conta de algo que alguém chegou e fez lá atrás. Sabe? Então assim, o Crato não merece isso, gente, pelo amor de Deus. Sabe? É um pouquinho mais de respeito com a agremiação do Crato Esporte Clube, sabe? Com tudo que é envolvido aqui. É o que a gente espera bastante, que possa ser revista a situação na diretoria. Se for para o Ivan Barros permanecer na presidência, que ele reveja os conceitos, né? A metodologia desse time do Crato não pode ficar do jeito que está. Olha, eu tenho uma informação aqui, eu não sou baú, que Zé Ailton Brasil disse que enquanto Cobrinha estiver no Crato, ele não ajuda mais o time do Crato. Não sai dinheiro do município. Não. E ele tem razão. Por quê? Por conta, eu não estou dizendo aqui, viu, Cobrinha? Eu não estou dizendo que você é ruim, que você é desonesto, que você roubou ninguém, eu não estou dizendo isso. O problema é que você se envolveu com pessoas erradas, saíram esses boatos, aí essas histórias, e você está queimado. Só isso. E aí, e outra coisa, o Crato não é prefeitura não, para você fazer licitação e entregar para a empresa não. Você pode até usar o seu time de barriga de aluguel, mas é com contrato firmado direitinho, com acordos, quanto é que a empresa vai deixar para o clube, em caso de negociação, quanto fica para o clube, mas entregar para uma empresa, tomar conta, administrar, sem um papel, sem nada, a empresa vai embora, vem a hora que quer, tá tudo errado. E o pior, que na hora que a empresa sai, quem é que fica com a bronca? É o diretor. É o que está no executivo, por exemplo. A bronca ficou com Cobrinha. Infelizmente, a situação, a realidade é essa. E a gente lamenta demais esse tipo de coisa. Um abraço aqui para o Ité Alencar, deixando aqui o boa noite, um abraço. Carlos Levi também com a gente. Ó, vergonha mundial, esse Crato, infelizmente. Né, a gente tem que ver esse tipo de coisa. O Anderson também deixando aqui. Vergonha foi em casa esse ano, está dizendo aqui o Anderson. Zezé Ferreira, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Zezé Barbalhense agora é torcer pelo meu Barbalha, está aqui na Feliz da Vida com a Raposa. Arthur Borges também está aqui com a gente ainda. Enfim, tem várias situações. Francisco Eberson também por aqui, torcendo pelo acesso do Guarani para ter o Clássico do Cariri nessa nova arena da Elite. Né? Enfim, Antônio Santos a gente também já falou. Enfim, várias pessoas. Roberto Maguila, grande Roberto Maguila, um abraço também com a gente aqui. Bom, antes de passar aqui para o próximo bloco, a gente vai falar sobre Série B do Campeonato Cearense. Tem Barbalha, tem o time do Guarani também. E vamos falar sobre casa, viu? Vazaram áudios demonstrando dirigente revoltado com jogadores do time de casa. Muita coisa surgiu de bastidores. Procurei atletas hoje para conversar sobre o que aconteceu com o Verdão. O técnico também eu procurei, o Leandro Campos, para falar. Enfim, e o que é que o Celso Lima acha que foi a grande razão do Icasa ter sido eliminado? A gente vai saber daqui a pouquinho. Antes, queria aqui trazer e mostrar a imagem do Eliseu. Digo Eliseu porque era um grande amigo que a gente tinha, muito tempo a gente não se via, e era chamado carinhosamente como Juninho. Tá aí a imagem dele, chegamos a estudar juntos, lá em Barbalha, na adolescência. Enfim, um cara, gente boa, cidadão, um cracaço de bola, chegou a jogar também no time do Icasa. Ele era chamado como Juninho, na época que jogava futebol. Ele está aí na sua tela à esquerda, né? Está aí ao lado também, no meio aí o Bujica. Enfim, a gente teve a informação, né? Eu até achava estranho a galera que conhecia ele como Juninho no futebol, mas sempre chamava ele de Eliseu por causa do nosso contato, nosso convívio no colégio. Mas ele chegou a passar, começou a jogar futebol no início dos anos, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, passou pela base do Icasa, se profissionalizou, né? Jogou aí, o Maguila até me disse que chegou a jogar com ele também, uma galera boa aí que jogou na época aí com o Juninho, né, o Eliseu, e depois ele passou num concurso para o Banco do Brasil e foi morar fora, jogava muita bola. E a informação é que ele foi encontrado morto hoje. Recebi duas informações, uma que ele tinha sido encontrado
morto no carro, dentro do carro, e outro que ele teria tido um infarto no banheiro da agência bancária onde ele trabalhava. Confesso que a gente não teve a informação, mas perguntei até o Roberto Maguila e ele confirmou que realmente faleceu o nosso querido Eliseu Juninho, como ele era chamado no meio do futebol, uma pessoa muito querida. Eu deixo aqui os meus sentimentos de pêsames, né, e um abraço fraterno a todos os familiares do meu amigo Eliseu, pessoa muito querida, cracaço de bola, grande cidadão e que de forma precoce acabou falecendo. Né? Acho que Eliseu tem a minha idade, 43, ou estava para fazer 43 anos de idade, se não me engano. Né? Mas uma pessoa muito querida, a gente recebe com tristeza essa notícia hoje à tarde do nosso amigo Roberto Maguila, depois o Rony, que é árbitro de futebol, enfim, várias pessoas acabaram enviando essa mensagem triste para a gente traz aqui, porque o torcedor, aqueles que acompanhavam em casa, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, com certeza vão lembrar dele, vestindo a camisa do Verdão do Cariri, e que várias equipes chegou a jogar no futebol amador também lá no município de Barbalha. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar de Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E aqui na região do Cariri você tem a filial da Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, no Galpão 2. Aqui na tela você tem os telefones da Perboni Brasil, tá bom? Aproveita, você tem ali o seu comércio, seu mercantil, sua mercearia, seu sacolão. Você vai ter que oferecer, lógico, você vai querer oferecer o que há de melhor com os melhores preços. Então tá aí o telefone 3532-2722, tem também o 3532-2678 e ainda 99918-8131. Perboni Brasil, olha que bacana, tá bom? Os produtos
fresquinhos, com qualidade e ainda com preço super camarada que você tem na Perboni Brasil. Então, tem o seu mercantil, o seu comércio, o seu sacolão, enfim, aproveite para oferecer o que há de melhor. Completo mix de produtos nacional e importado na Perboni Brasil. Repito, fruto de uma geração saudável, são 30 anos oferecendo as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E aqui no Cariri, já há algum tempo a gente pode ter esses produtos de qualidade sendo oferecidos no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, telefone na sua tela para você poder adquirir os melhores produtos. Você vai fazer suas compras, procure locais onde ofereçam produtos da Perboni Brasil. Você não vai se arrepender, tá bom? Hoje é segunda-feira também é dia de pizza. Quem não gosta de comer uma bela pizza? Celso Lima, por exemplo, sempre que sai aqui do replay, ele dá um pulinho aonde? Na pizzaria e hamburgueria Oval, que fica ali no cruzamento da rua Carlos Cruz com Todos os Santos, pertinho da linha ali onde passa o VLT. Um espaço extremamente aconchegante. Olha que espaço bacana. Que espaço assim realmente charmoso, aconchegante, confortável para você levar aí, enfim, a família, os amigos, leva a esposa, vai com o marido, enfim, com seu companheiro, com a sua companheira, vai numa boa lá na pizzaria e hamburgueria Oval. Tem uma pizza lá super... Mostra a imagem daquela pizza, meu querido Kleber Ferreira. Olha que pizza saborosa nós temos aí na pizzaria Hamburgueria Oval. É nesse naipe aí. É nesse naipe. É para você olhar e ficar com água na boca, tá bom? Aproveita. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aproveite lá e conheça o cardápio variado que a Pizzaria e Hamburgueria Oval tem para lhe oferecer. O telefone está aí na tela, 98842-9514. Esse telefone também é o WhatsApp, tá? 98842-9514. Amanhã é fechado, o pessoal está de folga. Mas na quarta-feira tem promoção na Pizzaria Hamburgueria Oval. Pizza G, GG, Extra GG, você ganha um refrigerante grátis. Promoção toda quarta-feira na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pizza G, GG, Extra GG, você ganha um refrigerante grátis. Promoção assim, você só tem na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tá aí na tela o telefone para você, 98842-9514. Pede agora, dá tempo. Você está curtindo aqui o programa Replay, fica por dentro e ainda se delicia com a melhor pizza ou também com hambúrguer. Você escolhe, tá bom? 98842-9514. Esse é o telefone WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bom, o pessoal está aí deixando o recado, muita gente deixando o recado. A gente tem que ter alguns cuidados para poder trazer alguns recados, porque tem uma galera que às vezes exagera, né? A galera chega aqui, exagera nos comentários, manda um abraço aqui pro Arthur Borges, tá bom? Deixa eu me ver aqui quem mais está com a gente. Eloy Cordeiro, o Alisson Souza, cadê aqui o Antônio Santos, já falou. Cícero Frank também está aqui com a gente. Ele diz, esperamos que o Aloysio seja mais mente aberta do que o França. É a crítica aqui que faz o Cícero Frank, né? Ele não gosta, ele botou hashtag Fora França. Fora França disse que agora ia parar com Fora França, mas o pessoal ainda está utilizando aqui, viu, França? Marcondes Barbosa também está deixando aqui boa noite, um abraço. Nosso querido Marcondes Barbosa. O Eloy está pedindo para a gente chamar o Zacarias para falar sobre essas despesas para jogar no Romeirão. Aí o José Ferreira, né, ele fala dessa vergonha da eliminação do Icasa no Brasileiro Série C. Júlio César também deixando aqui o boa noite. Muito triste o Verdão do Cariri eliminado precocemente. Provavelmente a Arena Romeirão só em 2023. Ou quem sabe antes, num show do Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Chico Buarque. Seria uma boa, viu, Júlio César? Também gostaria. O José Ferreira também está por aqui. O Afonso Siqueira. Os caras lamentando aqui também. O Afonso lamentando a morte aqui do Juninho, né, do Eliseu. E o José Ferreira lamentando também esse negócio aí de racismo. Enfim, a galera deixando aqui as mensagens. Carlos Levi também com a gente. Enfim, Rogério Shoa, um abraço aqui. Ele está desejando aqui o sucesso do Barbalha e do Guarani de Juazeiro. Um abraço ao nosso querido Rogério, também lamentando a eliminação do time do Icasa. Bom, estamos recebendo aqui do programa também ele que é diretor de marketing do da Raposa Caririense, o Franco Neto, está aqui com a gente.
Neto, boa noite, prazer ter você pela primeira vez aqui no programa Replay. E esse Barbalha, Neto, todo mundo dizia aí, Barbalha e Guarani vão cair. O Guarani perdeu pro WO. Barbalha tá perdendo balaio de gol, mas não tá ganhando. Aí, de repente, tá o Barbalha e o Guarani brigando pro acesso. O que foi que aconteceu com esse Barbalha, hein, Neto? Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite, Celso Lima. Bom, primeiro, não é a primeira vez que eu venho, né? Já vim aqui. Ah, verdade. Você viu na outra vez a apresentação aqui e tudo mais. Bem lembrado, meu querido. E estavam dizendo que o Barbalha ia cair, né? Oi, teve gente aqui que estava dizendo que o Barbalha era favorito para cair. Não olha para mim não, viu, Neto? Tá pipocando, Celso Lima? Pipoca não. Bom, Tony, na verdade, assim, é fruto de muito trabalho, né? Muito trabalho, não tem sido fácil, né? Mas essa é a proposta, sempre foi a proposta dessa diretoria, desde que assumiu a diretoria do Barbalha Futebol Clube. E desde o primeiro dia que a gente assumiu, o nosso objetivo era um só, era fazer um trabalho realmente profissional, um trabalho assim que a gente sabia que não ia ser fácil, como não tem sido, né? E os resultados estão aí. Acredito que fruto realmente de um esforço que tem sido feito por essa diretoria, né? E agora, como você bem falou aqui, estamos aí a 2 jogos de chances reais de voltarmos a fazer parte da divisão de elite do Campeonato Cearense. Neto, mas vamos aqui, na sinceridade, aqui para nós, ninguém vai dizer nada a ninguém, vamos guardar segredo aqui entre a gente. O campeonato começou. Aí a gente sabe que o poder aquisitivo, o que é que se falava antigamente? Eu digo antigamente, no começo do campeonato. Grêmio Pague Menos, Cariri, Guarani de Sobral e Itapipoca. Eram os 4 times mais badalados. Sim, Floresta. Eram os 5 times mais badalados antes do campeonato. E aí todo mundo falava o quê? Que os times com maior limitação financeira era Barbalha e Guarani. Sim. Dava para acreditar, vocês acreditavam realmente que o Barbalha podia chegar numa situação que está hoje? Isso lá no comecinho do campeonato, o Neto? Sim, acreditávamos, né? Em momento algum, desde que a nossa primeira competição como diretoria foi a Fares Lopes, né? Nós conseguimos montar um elenco onde a gente chegou até as semifinais da Taça Fares Lopes e por um deslize nós não conseguimos chegar à final, né? Eu costumo dizer que perdemos para nós mesmos e agora chegamos, né, na segunda competição e já com chances de voltar à divisão de elite do Campeonato Cearense. Então, assim, nós não viemos para fazer parte de uma diretoria onde a gente vai fazer parte de um projeto que coloque um elenco apenas para participar, apenas para fazer número, né? Eu acho que se pensássemos assim, a gente estava perdendo nosso tempo. Então a gente acreditava sim, acreditamos até então que o Barbalha vai alçar voos maiores e acreditamos também que a gente vai conseguir esse acesso aí. Queira Deus que os 2 times do Cariri consigam, né? A gente torce muito também para a equipe do Guarani. Mas acreditamos sim e viemos com esse objetivo. Desde o início dos trabalhos a gente colocou isso como nosso maior objetivo. Não é entrar numa competição por participar, para se manter. Não, a gente acredita e confia no elenco que foi montado para esse campeonato. O time do Barbalha hoje busca apoio financeiro. As limitações são muitas, a gente já viu em outros momentos, o próprio presidente, o Lourão, né, José Ayrton, fazer vídeos, botar nota, pedindo apoio do torcedor. Hoje você veio, inclusive, falar sobre uma promoção, essa camisa que está no seu colo aí, que é a camisa comemorativa, a mesma que você está vestindo, né, dos 20 anos do Barbalha. Exatamente. Eu queria até que você mostrasse aí pro pessoal. Vamos aqui. Camisa que, inclusive, rapaz, quando a gente vê de perto, ela é muito mais bonita quando a gente vê os caras jogando, né? Essa é a camisa da Raposa Cariri, essa camisa bonita, né? Tem aqui, eu faço questão de citar o nome dos parceiros, Geotop Imóveis, que tem aqui, né, abaixo da gola, a Fiber, que é a fornecedora de material esportivo, não é isso? A Icanete aqui na Propaganda Master, Icanete mais que internet,
Na manga tem a Perboni Brasil, né? Perboni está sempre também presente aqui, apoiando, nas duas mangas inclusive, e atrás, em cima do número, Prefeitura Municipal de Barbalha, embaixo, Governo do Estado do Ceará e Projeto Futepaz, não é isso? Isso. Faz parte do Governo do Estado também, né, esse projeto? Isso. Então tá aqui os parceiros, essa camisa muito bonita da Raposa, comemoração, os 20 anos. E esses detalhes, essa marca d'água aqui, referente ao o quê? Essa camisa, Tony, ela foi elaborada, ela foi criada, baseada tanto a cor dela como esses detalhes que tem como relevo. Por exemplo, essa cor, ela foi extraída daquele casarão que tem ali no calçadão. Aquele... Solar Maria Olímpia. Isso, né? Ela foi inspirada naquele casarão, a cor. Histórico. E esses detalhes também foram extraídos da arquitetura daqueles prédios, dos né? antigos prédios lá de Barbalha. Aqueles gradis, algumas partes de alvenaria, né? A gente fotografou e foi feito as réplicas, né? Os desenhos para ser inserida como relevo na camisa, né? Então, e para ganhar essa camisa aqui, o que é que tem que fazer, meu querido Franco Neto? Olha, camisa bonita, 49. Para ganhar essa camisa é muito fácil, né? Você que, como nós falamos no início aqui, não tem sido fácil, Tony. O Celso Lima é doido para ganhar uma camisa dessa. Eu vou deixar ele pelo menos pegar nela aqui. Pra ele, né? Agora o bom é que para ele tira 10, para nós nada. O que é que tem que fazer, Franco Neto? Só voltando um pouquinho, como foi dito, não é fácil, não tem sido fácil desde o começo, né? A questão financeira é uma coisa que pesa demais, né, para se manter um clube de futebol profissional da forma que tem que ser mantida, né? Correta. Não adianta manter de toda forma. E só Deus e a diretoria sabe o que a gente tem passado para chegar aí nessa reta final desse campeonato cearense. Aliás, desde a Fares Lopes, né? Mas esse campeonato cearense tem sido assim bem difícil. E a gente pede a quem gosta do Barbalha, né, quem torce pelo Barbalha, que agora chegou a hora da reta final, então a gente conta, né, para dar um gás financeiro, porque a gente tem, Tony, uma premiação para dar para esses jogadores, é um incentivo para que os atletas possam se doar ainda mais, além do que já uma premiação por acesso. Isso, né? Nós temos uma premiação por acesso. Então, nada mais justo do que incentivar esses meninos a se doarem um pouco mais, além do que já tem se doado, né? Um elenco maravilhoso, um elenco assim que tem enchido os olhos de muitos outros clubes, né? Muitos outros clubes assim, de olho já em jogadores do... Já estão de olho elenco. nos atletas. Sim, né? Meninos muito bons mesmo de trabalhar. E agora chegou a hora da gente contar com o torcedor. Então, a gente resolveu lançar amanhã, Tony, já vai estar nas nossas redes sociais, né? As primeiras peças dessa promoção, dessa campanha, né? Que você, para concorrer a essa camisa oficial do Barbalha, a camisa dos 20 anos, né? Você vai fazer aí o seu Pix, né? O valor, e aqui nós não vamos estipular valor, né? Você pode fazer de 5, de 10, de 50, de 100, de 500, de 1.000, 5.000, esteja à vontade. Quanto mais, né? melhor. Quanto mais, melhor, né? E aí as pessoas que fizerem esse Pix, a gente vai estar recebendo os comprovantes, né? Porque a partir do momento que você recebe, fica lá. E aí a gente vai estar sorteando essa camisa oficial, né? Da Raposa, né? Como forma de incentivar as pessoas. Já tem data para o sorteio? Bom, como o nosso jogo, o terceiro jogo será dia 28, né? Então a gente está querendo sortear essa camisa lá para o dia 25, né? Antes do próximo jogo do Barbalha. Antes do próximo jogo. jogo. O Barbalha folga da terceira rodada, ele só joga na quarta, né? Isso. E é contra o Guarani. Contra o Guarani de Juazeiro. Então, o Pix vai estar amanhã lá na rede social. Inclusive, a sua produção já tem aí o número, né? Quem quiser tem o número, já tá aqui, cara. É o CNPJ, isso? Isso, o CNPJ do Barbalha. Aí, pessoal, 04 962 186 1000 ao contrário 10. CNPJ. Essa é a chave do Pix do Barbalha, tá bom? 04 962
186, 1000 ao contrário, 10. Então você faz o Pix de qualquer valor, tá bom? Para o Barbalha Futebol Clube e já fica concorrendo a essa camisa bonita aqui que o Franco Neto trouxe. E o sorteio vai ser às vésperas do jogo do dia 28 contra o Guarani. Vai ser a terceira rodada para o Barbalha, a quarta rodada do campeonato. Mas o Barbalha vai ser o terceiro jogo do Campeonato Cearense. Pode até ser o jogo da classificação do Barbalha, dependendo dos resultados, Neto. Sim, dia 28, uma quinta-feira, né? Bom lembrar, às 3 horas da tarde, né? O nosso terceiro jogo dos dois restantes que ainda faltam, né? Será o terceiro contra o Guarani de Juazeiro e realmente, como você frisou, pode ser o jogo do acesso, né? Tanto que nós vamos chamar essa campanha do Pix do Acesso. Né? Então participe, quem quer ver o Barbalha voltar na primeira divisão aí, da divisão de elite do Campeonato Cearense, não pode deixar de chegar junto, de dar esse gás aí agora nessa reta final. Né? Neto, quem quiser adquirir camisa, ainda tem camisa para vender? Sim, nós temos uma remessa de camisas, né, prontas, está na fábrica, para chegar ainda. São dezenas e dezenas de camisas aí, acho que mais de 60 camisas. De né? vários tamanhos. Praticamente todas já encomendadas, assim, mas ainda tem algumas. Mas hoje, por exemplo, se eu quiser, tem algum tamanho específico que possa... Não, hoje nós só temos a camisa da promoção, né? Porque as demais estão prontas só para ser desembarcadas lá de Fortaleza para cá. Primeiro, então. Então, quem quiser participar, a partir de amanhã, já pode fazer o Pix, tá? Sim. O Pix aqui na tela, tá bom, pessoal? Tá aí o Pix na tela, você pode fazer seu Pix pro Barbalha, e aí já vai, o pessoal, no momento que for recebendo o Pix, já pega o comprovante, ou a pessoa tem que mandar o comprovante para algum número? Tem que mandar para o número, né? Qual o número que amanhã esse número vai estar nas nossas redes sociais. Então pode fazer o Pix, né? Agora e amanhã ver o número nas redes sociais. Amanhã, com certeza, se você abrir as redes sociais do Barbalha, vai estar todas as informações para onde você manda seu comprovante. Pronto, né? E aí vocês fazem o sorteio às vésperas aí, lá para o dia 25 Isso. de julho. Como o seu programa é toda segunda-feira, né, a gente não queria deixar perder essa oportunidade, tanto que eu liguei para você hoje, não estava nem agendado, né? Você agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de abrir o espaço aqui para o Barbalha. E como a gente não queria perder uma semana, né, eu disse, não, vou ligar para o Tony aqui, vou tentar pelo menos adiantar essa promoção, mas amanhã, né, a gente já vai estar aí com as primeiras peças, as artes dessa promoção já nas nossas redes sociais. E pode marcar a gente lá no Instagram, que a gente compartilha também lá no Instagram, tá bom, Neto? Sim. Neto, boa sorte lá na Raposa, que inclusive tem um detalhe, está invicta desde que o Marcelão assumiu, que o Barbalha está invicto. O Marcelão pode ter o acesso invicto, rapaz, sem perder nenhuma partida. Seria muito bom para o time do Barbalha e para o Marcelão, que é um grande técnico. Eu sempre quis ver o Marcelão ter uma sequência, tomara que dê certo. Prazer estar recebendo você aqui, Franco. Boa sorte ao Barbalha, que o Barbalha consiga êxito aí nessa empreitada e que o torcedor abrace essa campanha, chegue junto para poder não apenas ganhar essa camisa, mas que possa ajudar o Barbalha também a conseguir esse acesso. Né? Obrigado, Tony, mais uma vez. Obrigado, Celso. O Celso tem sempre acompanhado aí o dia a dia do Barbalha Futebol Clube, né? Assim como você. E a gente só, mais uma vez, pede a você que quer ver o Barbalha novamente na primeira divisão, né? A sua ajuda nesse momento é fundamental. Então não deixe de participar, vá lá amanhã nas redes sociais, confira para que telefone você envia o comprovante e vamos participar, né? Vamos subir juntos, né? Para que amanhã a gente possa dizer que a gente conquistou esse objetivo todo mundo junto, né? Acho que é histórico, como você bem falou, a gente está invicto aí, se eu não estou enganado, há 5, 6 partidas, né? Então a gente vive um grande momento e acho que agora a hora é essa do torcedor, né? De quem gosta do Barbalha, chegar junto, participar e a gente comemorar, se Deus quiser aí, quem sabe os dois do Cariri fazer uma grande festa aí comemorando a volta da divisão de elite. Seria uma grande festa para o futebol caririense. E com detalhe, viu, gente? Você que é torcedor do Barbalha, mas tem aquele torcedor que não é do Barbalha, mas é torcedor simpatizante e quer também adquirir essa camisa. E olha o que é legal, nós poderemos ter metade do campeonato acontecendo no Cariri e Centro-Sul. Nós poderemos ter ano que vem, se subir Barbalha e Guarani, olha, Barbalha, Guarani e Casa, ao Crato não, porque o Crato caiu, né? O Crato acabou caindo, a gente estava contando com o Crato, Guto e eu. E nós temos o Iguatu, né, do Centro-Sul, ou seja, nós temos 40% do campeonato aqui,
né? Lá, lamentavelmente, o Crato caiu, isso não era metade. Acabou que passou pelo sentido. Mas nós teríamos Barbalha, Guarani, Icasa e Iguatu acontecendo aqui. Cariri e Centro-Sul. Seria realmente muito bom para o futebol dessa região aqui do estado do Ceará. Um abraço, viu, Neto? O espaço está sempre aberto aqui. Obrigado, Tony. Bom, vamos falar sobre o Guarani. Quero mostrar aqui os melhores momentos aí do time do Guarani. Guarani que venceu neste fim de semana o Grêmio Pague Menos. E Celso Lima, esse leão do mercado está virado no traque, Celso. Aliás, eu gosto de dizer traque não, porque o nosso querido Murilo Siqueira disse que não é traque não, disse que está virado numa bomba. Foi, está virado numa bomba. Guarani, 100% de aproveitamento. Se ganhar sábado, está na primeira divisão, Celso Lima. Olha, o time do Guarani, é inegável que ele faz um campeonato surpreendente para todos nós. Porque quando o Guarani começou esse campeonato, começou perdendo por WO, depois ele foi derrotado, me parece, pela equipe do Cariri no segundo jogo. O Lamar chega para tentar organizar e encontrou realmente uma situação muito difícil, só que aos poucos o Lamar foi arrumando essa equipe. E o Lamar, ele está de parabéns por quê? O Lamar... Olha o gol aí, o Celso Lima. Gol do Neto Brasil. O Lamar, ele arma esse time de acordo com a característica dos seus jogadores e pulando etapas. Por que eu digo pulando etapas? Porque o time do Guarani, ele não tem um trabalho de meio campo que nós podemos dizer assim, olha, esse time toca bem a bola, esse time domina o jogo. Não, o Guarani não se preocupa com dominar jogo, não. Ele não quer dominar jogo, não. Ele quer ganhar o jogo. Olha, nós não vamos dominar o jogo, dominar ou não dominar, não interessa para nós. O que nós queremos é ganhar o jogo. E aí o técnico Lamar, ele faz um esquema, Tony, muito interessante. Aliás, eu disse até que é um esquema kamikaze, um esquema suicida. Por quê? Porque o time do Guarani passa o jogo todinho. Ele, a comissão técnica lá no banco e o torcedor na arquibancada sofrendo, tomando pressão, bola na área. Só que o time do Guarani, ele toma pressão, mas ela é uma pressão programada. E essa pressão do Guarani, ela não traz tantos tropeços assim para o time do Guarani. É o Rock Balboa, Celso Lima? Por quê? Oi? É o Rock Balboa, vive nas cordas, aí quando dá um soco, pronto, derruba o adversário. O que acontece? O time do Guarani, ele faz uma linha de 4 ali atrás, só que na frente dessa linha de 4, ele tem dois jogadores, que é o Dadinho e o da Silva, que eles ajudam demais aquela marcação ali. Aí com os 4 posicionados ali atrás, Dadinho e da Silva na frente da zaga. Aí os meias do time adversário eles não conseguem jogar. Por quê? Porque o time do Guarani não deixa. Aí além disso, o que acontece? Voltam os dois homens de lado de campo, volta até um certo posicionamento do gramado. Por quê? Eles não voltam tanto porque eles ficam preparados para que quando o Guarani corte essa bola, tome essa bola, já possam lançá-los em profundidade, em velocidade. E é aí que o time do Guarani está matando os seus adversários. E quando, mesmo o time do Guarani com essa tática kamikaze, com essa tática de esperar os adversários, quando o Guarani sai para o jogo, ele sai com Arthurzinho de um lado, Thiaguinho do outro, o Neto Brasil por dentro e por trás deles 3 o Cairo. Aí são 4 jogadores infiltrados no sistema defensivo do adversário. E aí fica difícil para o adversário marcar. Por quê? Porque o adversário ele tem aquela ilusão. Eu encontrei a palavra, Tony. O adversário do Guarani ele tem a ilusão de que está dominando o jogo. E aí ele nessa ilusão, ele começa, não, vamos para cima que nós somos melhores e tal. E começam a querer tocar a bola no campo de defesa do Guarani. Só que o Guarani ele está postado de uma forma para roubar essa bola e não enrolar com ela não, é ligação direta, não é nem transição rápida. Eu não considero esse jogo do Guarani transição rápida não. Transição rápida para mim é quando você toma a bola, ela passa no meio, você faz um lançamento, você deixa o jogador na cara do gol, tipo o Vina fez aí no jogo do Ceará contra o Corinthians. Não é isso, o Guarani é ligação direta. Roubou a bola, Thiaguinho, puf, do outro lado Arthurzinho. E vai. E o centroavante, ele fica por dentro. E isso é o que dificulta mais ainda a marcação dos adversários. Por quê? Sai os dois homens de lado de campo em velocidade. O Neto, ele se infiltra no meio dos zagueiros do adversário. Aí o que acontece?
Se um zagueiro desse sair para fazer a cobertura no Thiaguinho, para ir em cima do Thiaguinho, o Neto vai ficar sozinho. Olha o gol que ele fez aí. Como foi? Porque os jogadores do time do Pague Menos vai sair para dar o bote na marcação do lado do campo, a bola é cruzada e o Neto vem por trás da zaga sozinho e faz o gol. Então, é esse a grande sacada do time do Guarani. Ele joga quando... Porque se você jogar, Tony, com dois homens de lado de campo e não tiver nenhum centroavante infiltrado ali na zaga do adversário, a zaga do adversário ela fica muito à vontade. E aí o Guarani não deixa à vontade. Ele ataca com aqueles dois homens, o Neto por dentro e o Cairo por trás, como se ele fosse um armador. No jogo lá do Guarani, que o Guarani venceu o Floresta, o Cairo não foi bem, né? Grande parte do jogo ele falhou muito, errou muito espaço, mas é um bom jogador também. Então, e aliás, o torcedor até pediu explicação pela tática kamikaze, né? Eu não quero aqui denegrir o time do Guarani de forma nenhuma. Foi uma expressão que eu encontrei para demonstrar para o torcedor de forma didática como é que joga o time do Guarani. E vem dando certo, é um time que sofre, mas rouba a bola, vai lá e faz os gols, ainda bem que faz os gols. E você pode prestar atenção, Dan, só para concluir, que o goleiro Flávio, ele passa o jogo inteiro, é uma defesa, no máximo duas. Por quê? Por conta do posicionamento do sistema defensivo, não é só a defesa, é o sistema defensivo do Guarani que é forte. Vamos ver a tabela aí dos jogos, próximos jogos, meu querido Kleber Ferreira. O Barbalha empatou 0-0, né, contra o Horizonte, lá dentro do Domingão, e o Guarani venceu jogando lá no Ilzi Cabral. Né, esses são os dois jogos deste fim de semana. E nós temos a próxima rodada da Série B do Campeonato Cearense. A próxima rodada está isso aí programado. Ó. Tem o Floresta, o jogo é o quê? O jogo é depois de amanhã, né, ou seja, na quarta-feira, Floresta e Pague Menos. Meu amigo, se der um empate aí, uma vitória do Pague Menos, se der um empate ou uma vitória do Pague Menos, aí o bicho pega. Sabe? Porque a melhor coisa para Barbalha e Guarani é uma vitória do Pague Menos aí. Porque aí o Pague Menos só tem chance de chegar a 6 gols, vai ser a terceira partida do Pague Menos, a 6 pontos, melhor dizendo, obrigado, Celso. E aí o Floresta só vai ter 2 jogos e ele tem apenas 1 ponto. O que acabaria ajudando o Barbalha, caso o Barbalha vença o próximo jogo, chegaria a 7 pontos, ia dar uma bronca grande aí. Mas enfim, e o Guarani joga com o Horizonte no sábado, no Inaldão. Tive a informação, esse jogo está no sábado, dia 23, que o Guarani está tentando puxar para o dia 22, que dia 22 é o dia do município de Juazeiro. Então, estaria tentando, não sei se deixaria o jogo no Inaldão ou traria para o Romeirão. Você festa pro dia do município, sei também se a prefeitura estaria disposta a pagar o jogo, para ser, porque o Guarani não está disposto a pagar, já deixou claro. Né? E aí no Inaldão, antes o Guarani queria o jogo no Miradão, rapaz, o Inaldão tá dando tão certinho, deixa no Inaldão mesmo. Bom, a preço de hoje, o jogo Guarani Horizonte é sábado, dia 23, no Inaldão, mas o Guarani pode tentar, está tentando antecipação, porque é dia do município de Juazeiro, é feriado, né? E poderia também facilitar o torcedor a estar presente nessa partida entre Guarani e Horizonte. Então vai ser realmente um jogo bom. Torcedor do Guarani, diretoria está fazendo também aquele chamamento para que o torcedor apoie o Leão do Mercado, tá bom? Olha aí a tabela, o Guarani tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, Barbalha em segundo com 4 pontos, em terceiro tem o Horizonte com 1 ponto, mas tem um jogo a menos, Pague Menos. Não venceu ainda 2 jogos, o Floresta também não venceu, mas tem um jogo só. Então, o Grêmio Pague Menos já está aí realmente como carta fora do baralho. Então, torcedor do Guarani, vamos chegar junto com a diretoria do Leão do Mercado. O pessoal está fazendo arrecadação de dinheiro para dar uma premiação para os jogadores. É importante que o torcedor, nesse momento, torcedor do Guarani, torcedor do Barbalha, vamos abraçar o time, vamos carregar o time nos braços. Vamos apoiar essa diretoria, chegar junto com os atletas. É importante, é um momento decisivo. Guarani, Barbalha, estamos a 2 jogos de um acesso. Gente, já parou para pensar nisso? O torcedor do Guarani, que viu o Guarani perder para o WO, lá contra o Guarani de Sobral, na estreia do campeonato. O time do Barbalha, que massacrou o Grêmio Pague Menos na estreia. O Grêmio Pague Menos foi lá e fez 1-0. O time passando por dificuldade financeira, limitações, porque o pessoal dizia... Pai, Barbalha e Guarani vão brigar para não cair. Pois bem, torcedor, Barbalha e Guarani estão a 2 jogos da primeira divisão. Ainda digo mais para você, torcedor do Guarani. O Guarani está a 1 jogo
porque se o Guarani vencer agora, no próximo sábado, já era. Está com 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Guarani já está com uma vaga e os outros que se virem pela outra vaga. Então é o momento do torcedor abraçar esse time, tanto do Guarani como do Barbalha, chegar junto aí com a torcida, aliás, com a diretoria, né, para que esses dois times possam dar o suporte necessário para os seus jogadores, para a comissão técnica e buscar este acesso tão importante à elite do futebol cearense. É isso que nós esperamos e os torcedores também estão naquela, ó. Samuel Caldas, Guarani é isso aí, superação e garra. Um abraço, Samuel Caldas, torcedor do Leão do Mercado, né? Tá por aqui, enfim, muita gente aqui. Pedro Paulo Vieira, um abraço, meu querido Pedro Paulo, também aqui com a gente. Floresta, se perder para o Grêmio Pague Menos, só pode chegar até 6 pontos. Exatamente, a gente falou aqui, Pedro Paulo, tá bom? Comercial e Canete, deixando parabéns aí pela entrevista, parabéns ao Franco Neto, caro amigo Celso, trio top, obrigado. Jocélio também está aqui com a gente, Zezé Ferreira, sobe mais um pouquinho aí, Web Cariri, enfim, o Web Cariri mandando um abraço aí pro Neto, né, o Joel e a Rosângela, lá em Belém do Pará. Ana Lívia Pinheiro, tá como a eleição do presidente do Icasa, Tony. A Ana Lívia, a Luísa Gregório foi aclamado presidente e o José Pereira vice-presidente. Tá bom, Ana Lívia? Beijo para você, obrigado aqui pelo carinho. O Antônio Tiago Santana também deixando boa noite, Tiago, lá dos Salesianos, um abraço. Comercial e Canete, o time do Barbalha Futebol Clube vem fazendo lindo trabalho com muita responsabilidade e compromisso em vestir esse uniforme. Temos orgulho de fazer parte, a Icanete, que é a parceira master da camisa do Barbalha Futebol Clube. Importante demais. Daqui a pouquinho tem em casa. Para encerrar o bloco, faça comentário. Para encerrar, parabenizar o Lamar. E olha, o Lamar desponta como um dos grandes treinadores aqui da nossa região, porque ele já subiu o Guarani da Série C para a Série B. Ele vai subir o Guarani da B para A. Eu estou profetizando aqui que o Guarani vai subir. E já conseguiu 2 acessos, Celso Lima. Exatamente. E ele foi lá em Manaus. Não, Manaus não, em Patos. Em Patos. E é porque eu estou com o Nacional de Manaus na minha cabeça. Ele foi lá em Patos e conseguiu fazer uma grande campanha com o Nacional, inclusive colocou o Nacional na Série D. E detalhe, viu? Pegou o Nacional do jeito que pegou o Guarani, depois do WO. Então, certo? E você está esquecendo, a Série D do Crato, o técnico era o Lamar. Lamar. E aí o que é que acontece? O Lamar tem um jeito inteligente de trabalhar. Eu conversei com o Lamar depois daquele jogo que o Guarani ganhou do Floresta. Ele disse: olha, eu estou explorando a característica dos jogadores que eu tenho na mão. Eu disse a ele, eu digo, olha, se fosse eu com esse time do Guarani, eu não ganhava um jogo, porque eu ia pegar Thiaguinho e botar no meio pelo armar jogo, que eu acho bonito, um armador no meio de campo. Né? E o Guarani não tem esse meio de armação, mas o Thiaguinho é um jogador muito rápido e tem muita qualidade, e o Lamar está certo, o Lamar está correto. Parabéns aí ao Lamar pelo trabalho que ele vem realizando à frente do time rubro-negro. Um abraço, meu amigo Jefferson Guimarães, meu irmão Jefferson Guimarães, lá em Campina Grande, torcedor do Campinense, mas sempre acompanhando também aqui o nosso programa e acompanhando também os times do Cariri. Daqui a pouquinho tem casa. Por que foi que o Icasa foi eliminado, hein? Na visão de Celso Lima, a gente vai saber daqui a pouquinho. Vou mostrar também o áudio que vazou. Tem um dirigente do Icasa que estava, ó, pé da vida com as críticas sofridas e parecia estar pé da vida também com os jogadores do Icasa. Torcedores também criticam o elenco do Verdão do Cariri. Teve muita coisa de bastidor que aconteceu e você vai saber daqui a pouquinho aqui no programa Replay. Porque agora, uma coisa que eu tenho que mostrar a você é essa imagem belíssima que quando você olha, dá água na boca. E aí eu não posso deixar de falar da Pizzaria Hamburgueria Oval, que fica no cruzamento da rua Carlos Cruz com Todos os Santos. Olha o naipe aí, meu amigo. É dessa daí para pior, viu? É dessa daí para melhor. Aproveita aí, tá bom? Essa pizza, para pior não, rapaz, para melhor. Porque, olha, uma pizza a gente trouxe uma vez aqui e todo mundo ficou aqui de água na boca e aí todo mundo invadiu porque é muito gostoso. O Núbio Flávio, por exemplo, aqui foi para cima, rapaz, se acabou aqui. Foi com a metralhadora dele para cima aqui da pizza lá do nosso querido Val. Pizzaria Hamburgueria o Val, Carlos Cruz com Todos os Santos, ambiente aconchegante, confortável, arejado para você ir com a família, com os amigos, leva com quem você quiser para lá e aproveita a melhor pizza da cidade. Aproveite e conheça o cardápio variado da Pizzaria Hamburgueria o Val, pizzas e hambúrgueres para você, tá bom?
Carlos Cruz com Todos os Santos, de pertinho da linha férrea, tá bom? Ali do VLT, ainda é bairro Franciscanos. Agora, lembrando para você não quer ir lá? Então pede pelo WhatsApp, pede pelo telefone. O telefone vai para a tela aí, ó, 98842-9514, 98842-9514. Segunda-feira tá aberto. Amanhã é folga da galera, mas na quarta-feira está de volta com promoção. E na promoção da quarta-feira, pizza GGG e Extra GG, você ganha um refrigerante grátis no 0800. Promoção assim só na Pizzaria Hamburgueria Val. Pizza GGG, Extra GG, toda quarta-feira você ganha um refrigerante no 0800, tá bom? Como conseguir? Vai lá na Carlos Cruz com Todos os Santos, ou então liga ou manda o WhatsApp, 98842-9514. Na tela, o telefone da Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, rapidinho aqui, tá bom? Para falar sobre o Icasa e a gente vai mostrar para você os gols. Eu acho que o gol do Globo estava impedido. Estava impedido, Celso Lima? Não. Pois pronto, eu vou daqui a pouco ver, saber se Celso Lima era bom de VAR mesmo. Tava não, Celso? Acho que não. Pois daqui a pouquinho eu vou ver, porque eu achei que aquele cabo estava impedido. Agora, também, moçada, levar um gol aos 47 minutos também é brincadeira. Daqui a pouquinho vamos repercutir. Teve coisa de bastidor acontecendo. Sabe o quê? Daqui a pouquinho você sabe. Se liga. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E para você que quer alimentação saudável, olha, frutas, verduras, legumes, os melhores do Brasil. Há 30 anos você tem com a Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável. Aqui na tela estão os telefones da Perboni Brasil. Você que tem seu mercantil, seu comércio, tá bom? Tem seu sacolão. Você quer oferecer, lógico, os melhores produtos para o seu cliente? Então, você não tem que pensar duas vezes. Procure Perboni Brasil. No Cariri fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2. E aí, olha, você fica tudo bem arrumadinho, tudo bem fresquinho, com preço camarada, completo sortimento em produtos, como é que diz, um misto, né? O mix nacional e importado. Olha, você não pode perder a oportunidade de ter os melhores produtos, com certeza, da Perboni Brasil. O telefone está na tela, os telefones. 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá certo? Aproveite e adquira os melhores produtos. Aí na tela o telefone para você oferecer o que há de melhor para o seu cliente. E você que é consumidor, aproveita para adquirir os melhores produtos. Procure locais que vendam, tá bom? Que vendam frutas, verduras, legumes da Perboni Brasil. Você não vai se arrepender. Você vai ter um produto bom e com preço super camarada, tá bom? Um abraço, nosso querido Val. Kleber, dá uma olhadinha aí no teu WhatsApp aí, por favor, meu querido Kleber Ferreira. Bom, deixa eu trazer aqui, o Verdão do Cariri foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lamentavelmente,
Olha, só trazendo a informação aqui rapidinho, acabei de receber a mensagem do presidente do Barbalha, o José Ayrton Coelho, o Lourão, dizendo que pediram adiamento junto à federação do jogo do Barbalha, que estava marcado para o dia 28, na quinta-feira, para o dia 31 de julho, domingo. O Barbalha quer esse adiamento, então, para tirar o jogo do dia 28 e colocar para o dia 31 de julho, no domingo. Está querendo aqui o Barbalha, seria melhor até para poder ter mais torcedores do estádio, né? Obrigado aí, o Lourão, trazendo essa informação aqui para a gente, tá bom? Um abraço aí também para o Cosmo, lá em Petrolina, acompanhando a gente no interior pernambucano. Celso Lima, vamos mostrar as imagens dos gols. Icasa 1, Globo também 1. O Icasa, gente, teve problema, porque o Rony acabou vomitando antes do jogo, passou mal, provocou o Rony, lateral direito, e acabou perdendo a vaga de titular. O Marquinhos entrou. O Leandro Cearense havia sentido desconforto aí durante a semana nos treinamentos e o Júnior Mandacaru ficou como titular. E foi do Júnior Mandacaru o gol do Verdão do Cariri. O Icasa, portanto, fez 1-0. Você está vendo aí o lance exatamente da jogada, a construção da jogada do Icasa no jogo, né, no gol. O cruzamento aí do Bu e o Júnior Mandacaru fazendo 1-0 para o Verdão do Cariri. Um primeiro tempo que parecia animador para o time do Icasa e o segundo tempo mudaram os lados de campo, Celso Lima, mas também mudaram as posturas dos times, né? O Icasa acabou dando muito espaço para o Globo e sofreu o gol ali no finalzinho, 46, 47 minutos do segundo tempo. Celso Lima, me explique isso aí, por favor, meu querido. Olha, o primeiro tempo, aliás, o Icasa controlou esse jogo. O Icasa controlou, teve um bom controle do jogo no primeiro tempo, fez 1-0, o jogo estava tranquilo. No segundo tempo também. Aí deu sopa por azar a equipe do Icasa. Não é concebível o time precisando ganhar o jogo, estava se classificando. Aí você vai ver aí o gol do Globo, Rony ficou olhando. Estava doente, então diga que não vai entrar. Mas Marquinhos se machucou, bota e outro. Rony olhando o cara cruzar. Aí vai lá no segundo pau a bola, 3 jogadores disputando a bola, 2 do Icasa, aí o cara do Globo ganha. Aí os que ficaram no chão vai fazer linha burra. Com 47 minutos do jogo, o Icasa ganhando e precisando vencer. Olha lá, Tony, não é hora de fazer linha burra, Tony. Isso é hora de marcar o cara, grudar na camisa do cara para não perder ali o contato com o atacante. Celso, não está impedido não, Celso. Olha, eu achei... de cabeça ficava sozinho, Celso. Olha lá, vamos lá. Mas, homem, ele tá numa banheira lá, bichinho. Olha o 4 lá, ó, igual, mesma linha. Não, Celso, olha ali, Celso, depois você vê. Vai, fala, Celso. E aí o que é que acontece? Então, o time do Icasa vacilou nesse jogo. Vacilou. Agora, o Icasa não perdeu a sua classificação aí. Não foi aí não pro Globo, não? Foi de jeito nenhum. Você disse que se o Cabo perder ponto pro Globo não merece classificar? Mas o Icasa poderia ter chegado aí já classificado, porque ele teve 2 oportunidades. O Icasa teve 2 oportunidades antes desse jogo do Globo para se classificar e não aproveitou. Ele pegou lá o São Paulo Cristal, 1-1 lá, eu considero até um resultado, digamos assim, normal. Icasa empatar com o São Paulo Cristal fora de casa. Agora, o que não foi normal foi o Icasa tomar aquela piaba de 5 do Afogados. Ali não foi normal, né? Então, algumas coisas internas, algumas situações internas atrapalharam demais a equipe do Icasa. Você quer saber por quê? Quer saber a minha opinião? Rapaz, eu e todo mundo, o que eu recebi de mensagem das pessoas querendo saber a sua opinião sobre isso, então por isso que eu estou lhe perguntando. Pois vamos lá, vamos enumerar os fatos. Inclusive, deixa eu só destacar aqui uma coisa, eu tentei falar com os jogadores do Icasa hoje, Guto Vital e eu fomos até lá, no CT Praxedão. Cheguei a falar com o Bu, não, vou ali fazer uma ligação, não voltou mais. Marcos disse não quis. Os outros jogadores ficaram lá por dentro, não saíram, a gente acabou indo embora. Tentei falar com o técnico Leandro Campos e ele, enfim, acabou dizendo que não estava podendo, infelizmente, pediu desculpas por não atender. E ele disse que, enfim, preferia não falar nada, mas gostaria de dizer, mensagem do técnico Leandro Campos,
gostaria de dizer que a diretoria fez a sua parte, salários em dia, etc. Grande abraço, disse o Leandro Campos, mandou para mim, justificando porque não falaria, mas encerrou dizendo isso. Só gostaria de dizer que a diretoria fez a sua parte, salários em dia, etc. Que é esse etc, enfim, mas ele disse que a diretoria fez a sua parte, salários em dia, etc. Grande abraço, foi o que encerrou a mensagem que o Leandro Campos passou para a gente. Tive a informação hoje que, por exemplo, a imprensa não chegou a relatar isso, mas que na quarta-feira agora, da semana passada, antes do jogo contra o Globo, né, jogadores ficaram de novo sem treinar, reclamando da questão do dinheiro, que o salário era para ter saído dia 10. E aí eles chegaram lá, um grupo, dizendo que, enfim, queriam receber, exigiam receber o dinheiro antes do jogo. Antes do jogo. Então, começou a se colocar isso e que aí a diretoria tentou de forma rápida correr atrás, né? E mesmo pessoas ligadas à Icasa chegaram a dizer que achavam que estava havendo uma pressão muito rápida antes desse jogo, que era o jogo da classificação do Icasa, né? Enfim, mas aconteceu isso e, por exemplo, passou despercebido, porque ninguém soube dessa situação, dessa pressão que jogadores chegaram a fazer à diretoria de Icasa às vésperas do jogo. Eu queria muito ouvir o técnico Leandro Campos, né, que ele deixou claro aqui na fala dele que a diretoria fez a parte dela, que o salário estava em dia, e queria ouvir jogadores. Inclusive, espaço ainda está aberto, se algum jogador quiser falar, espaço está aberto aqui. Soube, inclusive, de algumas outras situações que teriam ocorrido, alguns atos de indisciplina internamente, né, umas barquinhas, mas que abafaram para evitar transtornos, para evitar problema. Por isso que eu acho bom quando a gente conversa com o jogador, porque a pergunta eu faço. Quem me conhece, o torcedor que conhece sabe que a pergunta eu faço. Jogador que pode não responder, mas a pergunta eu faço para saber se houve mesmo barco ou não houve, né? Inclusive surgiram essas histórias de bastidores. Agora, que foi estranho, Celso Lima, perder do jeito que perdeu para o Afogados, o torcedor de casa não engoliu aquela derrota da forma que foi. 3 gols, gente, em 9 minutos. E empatar com o time do Globo, com todo respeito ao Globo, mas empatar com o Globo, tá bom? Aos 46, como empatou aí, pelo amor de Deus, gente. Alguém tem que falar alguma coisa. Alguém tem que botar a cara a tapa e chegar aqui. Porque procura a imprensa na hora que quer fazer greve e reclamar salário atrasado. Agora, na hora de assumir a responsabilidade, porque é que o time levou de 5 dentro de casa, com 3 gols em 9 minutos, e porque foi jogar com um dos piores times do grupo, que era o Globo. Ninguém me falar que esse Globo prestava, Celso Lima, o Globo? Não, mas é que o Globo deu uma guinada nas últimas 3, 4 Mas, Celso, a Globo que é a Globo, não tá essas coisas todas. Imagina o Globo do Rio Grande do Norte, Celso Lima. Pelo amor de Deus, espera um que pouco. guinadão. Espere um pouco aí. Olha, eu não trabalho com ficção. Vai lá. Eu trabalho com coisa real. Tá bom. Então eu vou explicar aqui para o torcedor e para os nossos telespectadores por que o Icasa não se classificou. E para mim também, que eu tô doido para saber. Pronto. Pois vamos enumerar os fatos. O primeiro motivo, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, treinador fazer montinho em time de futebol, fazer grupinho. E o treinador do Icasa, o antigo, fez grupinho aí, e estou sabendo que foi ele que incentivou aquela greve lá atrás. Quem? Sidney Moraes. Inclusive... Aquela greve lá antes? Inclusive aquela que resultou na saída dele. Aí, não, mas aqui é que o jogador tem um grupo de Sidney e tem outro que não é de Sidney. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi treinador fazer grupinho. Treinador é para unir o time. Unir. E não fazer grupos. Não fazer facção dentro do time. Dentro do elenco. Então, o treinador é para unir. Primeiro. Aí, Celso, mas a culpa é do Sidney. O Sidney saiu e deixou em casa com 52% de aproveitamento. 7 jogos, conseguiu 11 pontos. O Leandro Campos, em 6 jogos, ele conseguiu 61% de aproveitamento. Então, a culpa não foi do Leandro. A culpa foi da diretoria. Eu disse aqui, segunda-feira,
que se a diretoria do Icasa não pagasse o jogador, eles não iriam jogar. Ela pagou. Ela pagou. Então ela fez a parte dela. Agora, o que é que acontece? Jogador vai para a barca, não rende. O jogador hoje ele depende do corpo dele, do físico dele. E eu não sou comentarista de onça morta. Eu falei aqui semana passada que eu estava decepcionado com o Leandro, o centroavante Leandro Cearense. Porque eu vou repetir, quando o Icasa contratou o Leandro, eu disse, olha, o Icasa contratou um grande centroavante. E eu muitas vezes fui comentar jogo do Icasa e critiquei o Leandro. Leandro, eu disse segunda-feira e vou repetir de novo. Se vocês quiserem ouvir o de segunda, vocês vão ver que eu disse a mesma coisa. O Leandro está pensando que ele é maior do que o Icasa, que ele não dá um pique, ele não dá uma carreira para ninguém. A bola passa na frente dele, ele não estica nem a perna. E aí, quando eu vi o treinador deixar ele no banco, eu digo, ainda bem que o treinador está vendo o mesmo jogo que eu estou vendo. Ah, ele teve uma fisgada. Que conversa é essa? O treinador sabe por que é que ele ficou no banco. E outra coisa, aí tem o motim lá, aí o treinador sai, aí o jogador, não, vamos com o treinador. Aí lá vem o Leandro, não, rapaz, não vamos não, vamos continuar aqui. Aí levou uma semana só para convencer aqueles caras de ficar ali. Aí o que é que aconteceu? Convenceu. Aí os jogadores ficam. Aí a diretoria atrasa salário 3 dias. Alô? Não é para atrasar, mas 3 dias. Tem time aí que um mês tem 3 meses, rapaz. Vocês não vão jogar futebol em lugar nenhum. Culpa de quem? Do Icasa não se classificar? Dos seus jogadores. Dos jogadores. 3 dias de atraso, greve. Ai, nós não vamos treinar porque não recebeu. Pera aí, rapaz. Agora... É por isso que eu disse a você, se você acredita em Aloysio, como é que eu vou acreditar em Aloysio ele sem dinheiro, do mesmo jeito, do outro? O Icasa, a não ser que ele traga lá um patrocinador para o Icasa, ou venda o Icasa como barriga de aluguel. Aí sim. Agora, esse grupo de jogadores do Icasa que aí está, ele me decepcionou pelas atitudes desses atletas. Tony, semana de jogo decisivo não é semana para você ir buscar... fazer greve, cobrar salários. O que faltou no Icasa? Um líder, um jogador, um líder como André Turato. Rapaz, mas vamos jogar, depois a gente cobra. Vamos se classificar, exatamente. O Icasa não tinha um líder dentro do campo. E quem era para liderar o Icasa, ele liderou de forma contrária. Ele liderou de outra forma. Você lembra das declarações de Leandro Cearense? Quando o Sidney estava para sair? Porque o Sidney está sustentando o Icasa, porque não sei o quê. E cadê o Sidney agora? Por que ele não pagou o salário dos jogadores para não ficar atrasado? Então, culpa da eliminação. Os problemas internos que permearam esse grupo durante o campeonato. O técnico Sidney, ele teve alguns tropeços dentro de casa, dentro do Romero, que ele poderia ter evitado. O empate 2-2 com o Souza, o empate com o América. E aquele empate com o América eu coloquei na conta dele porque ele foi o culpado. O Sidney foi culpado porque naquele dia o técnico do América, o João Brigato, deu um nó. Eu não gosto muito de falar isso, mas ele deu um nó tático no Sidney no segundo tempo. Ele viu onde era que estava o problema do Icasa, viu onde estava residindo o problema, botou o time para jogar em cima do problema e acabou empatando o jogo e quase vira. E o Sidney lá no banco não conseguiu ler aquilo. Então, perdeu alguns pontos. E aí, pela campanha que o Icasa fez depois que o Leandro assumiu, ele teria se classificado. Eu acho que essa desclassificação do Icasa, ela vem como um castigo para a atitude de alguns jogadores dentro do elenco do Icasa e também pelo que fez o ex-treinador antes de sair. Não, e tem uma situação que, assim, os jogadores, de repente, não param para pensar. Gente, a eliminação do Icasa cai em cima de todo mundo. Todo mundo, sabe? Porque quando disseram assim, rapaz, por que foi que o jogador estava fazendo greve por causa de 5 dias, 10? É aquela coisa, gente. Eu acho que não deve atrasar. Mas eu acho que, às vezes, existe um exagero. Foi dada uma proporção às coisas do Icasa de uma forma exagerada, aquilo que a gente disse. Em 2012, por exemplo, o Icasa teve despejo, teve salário atrasado e tudo mais, e tinha um líder.
André Turati chegou para os caras e disse assim, ó, quem vai fazer a gente receber o salário é o torcedor. Vamos ganhar os jogos, que o torcedor vem para cima da gente. Sabe o que é que a gente vê agora? A gente viu aí centenas e centenas e centenas de torcedores indo para as redes sociais, metendo pau em vários jogadores, citando inclusive alguns nominalmente. Ou seja, jogadores, alguns foram poupados, é bem verdade, mas o torcedor não abraçou. Por quê? Porque o torcedor não viu a dedicação esperada, como, por exemplo, o torcedor abraçou e foi para a rede social pedir fora a França, né? Pediu, inclusive, criticar o próprio Sidney quando estava lá atrás, que botou dinheiro do bolso, tem que dar a César o que é de César. Sidney também botou dinheiro do bolso dentro de casa, então teve dificuldade financeira, isso ninguém vai negar, né? Mas aí o que acontece? O torcedor abraçou todas as causas dos jogadores. Aí, de repente, o time perde da forma que perdeu para o Afogados. E empatar da forma que empatou com o Globo, o torcedor não abraçou. A gente vê várias mensagens aqui, pode ir no chat aí. Tem várias mensagens do torcedor dizendo que vai apoiar o Verdão, que vai dar a volta por cima. O torcedor está lá chegando junto, mas vai também nas redes sociais ver o tanto de crítica que teve do torcedor para cima do elenco, para cima dos jogadores. Jogador que às vezes nem tem nada a ver, mas que levou também. E é bom deixar bem claro que depois vão buscar outros jogos, vão buscar outros times, e esses times vão procurar saber também. Por que foi que em casa? O quê? Os caras fizeram o quê? Greve por causa de 3 dias, 5 dias. Porque isso, gente, pode acontecer em qualquer time do Brasil. Do Brasil. Pode acontecer. Então, um jogador que, de repente, não sabe jogar com 3 dias, 5 dias de salário atrasado e tudo tem que ser pressão, uma classificação dessa seria bom, não era só para o clube, não para a diretoria, não era para os jogadores. Claro. Você se valoriza quando acontece. Então, assim, é realmente lamentável. Repito, o espaço está aberto para os atletas que querem falar. Para a gente poder fazer a pergunta. Houve realmente barca? Né? Vamos botar a cara a tapa também. Vamos falar por que foi que o time não jogou da forma que jogou. Né? Por exemplo, o Jarinho entrou nas graças do torcedor, mas desde que recebeu a proposta aí de fora, o Jarinho é outro atleta. Você criticou, citou, por exemplo, o fato aí do Leandro Santos e muitos são jogadores. Cearense. Né? Então, assim, poxa, é de se lamentar. O Nabi diz aqui, casa foi uma decepção. Tony, a tristeza entre os torcedores é geral. No meu caso, tristeza sim, só passei quando em casa perdeu o título do Cearense para o Fortaleza com o gol do Clodoaldo na prorrogação. Estou só aqui citando aqui alguns nomes. O Thalisson diz, fala Tony, cara, eu acho que a culpa dessa eliminação foi exclusivamente dos jogadores. Não tem condição do time cair de rendimento assim. O próprio Jarinho extremamente individualista, perdendo bolas bobas. Depois que ele recebeu essa proposta, não jogou mais, aí ele cita o palavrão, nenhuma. Não dá para entender essas coisas que acontecem no em casa. É impressionante como o time que venceu 3 partidas seguidas, jogando bem, massacrando os adversários, venceu o Retrô da forma que venceu e, de repente, tem 3 resultados adversos da forma que houve. Então, gente, pelo amor de Deus, Tony, não dá só para jogar na conta da diretoria com o problema de salários atrasados. Não dá. Não dá. E aí eles têm a desculpa de que não confiavam no presidente. Mas todos receberam os pagamentos. E nesse jogo do Globo, no mínimo, era para os jogadores darem o sangue deles nesse jogo do Globo. Mas a grande derrota do Icasa, a grande desclassificação do Icasa, foi quando ele perdeu de 5-2 para o Afogados, da forma que perdeu. O Afogados jogou bem? Maravilha. O treinador do Afogados, ele foi audacioso? Foi, temos que dizer isso. Agora, os jogadores estavam assistindo o Afogados jogar, fazer o gol. Olha o terceiro gol do Afogados, Anderson Chaves. Passou pela defesa do Icasa, os jogadores olhando, o Flaismar, que é o que menos tem culpa nisso tudo, naquele jogo, naquele gol estava mal posicionado. Depois o segundo gol que ele tomou, ele rebateu mal a bola no pé do atacante, enfim. Aconteceram muitas falhas, mas um time que tem um ambiente conturbado, que teve o Icasa durante esse campeonato, ele não poderia ter sucesso. Lá em casa, se eu brigar muito com minha mulher, eu vou trabalhar de cara feia. Aí chego lá na Rádio Tempo, cadê, Celso? Ih, rapaz, que foi? Briguei com a esposa. Imagina esse monte de homem. Mas se você faz as pazes. Imagina esse monte de homem brigando direto aí. Ei, e se faz as pazes, não vai tudo tranquilo? Melhora, mas... Então, se está todo mundo reclamando que o salário está atrasado e o salário foi pago, não é para mudar o ânimo não, Celso Lima?
Era para mudar o ano, mas agora deixa Porque para mim, o único que tem desculpa para dizer que estava com alguma coisa foi o Rony, que passou mal, que vomitou antes do jogo, foi o que a gente ficou sabendo. Os demais... Agora deixa eu dizer uma coisa para essa diretoria do Icasa. Quando se vai contratar jogador, você não pode olhar só a bola. Você tem que olhar o caráter do jogador, tem que fazer uma pesquisa minuciosa por onde ele passou, se ele deu trabalho, para não errar muito. E segundo, o Icasa já conhecia esse grupo. Eu que estava aqui fora, conhecia. Eu disse aqui segunda-feira, quando viu que o time tomou aquela piabinha lá do Afogados, ou então o salário estava atrasado, lá que naquele dia era dia 10, dia do jogo do Afogados foi dia 10. A diretoria era para ter corrido atrás do dinheiro antes do jogador vir reclamar. Eu já sabia que eles iam reclamar. Ora, mas eu estou devendo a Franco Neto. Eu sei que se dia 10 eu não pagar ele, dia 10, 8 horas da noite, ele diz, aí o dinheiro. Eu digo, não, peraí, eu vou ter que correr atrás do dinheiro dia 9. Porque senão eu vou tomar pressão. Então a diretoria do Icasa errou também, ela conhecia o grupo. Não, mas nós não arrumamos o dinheiro, arrumou, depois que os jogadores disseram que não ia jogar, que fizeram greve. Não espere, a semana é decisiva, tem que tomar providência antes, não pode deixar para depois. E aí sabe aquele ditado que o brasileiro só grita por São Pedro depois que a cobra morde? Tem que gritar antes, viu, diretoria? Vocês conheciam esse grupo. Agora, já sabia que trabalhava sob já pressão. sabia que os jogadores eram... Ele já tinha feito isso antes 2 vezes, Tony. Aí vai esperar fazer de novo. Pois deixa eu fazer o seguinte, vazou um áudio do presidente da executiva do Icasa, Francisco Leite Bezerro França, dá a entender que estava respondendo a críticas de torcedor. Aliás, vazaram vários áudios. Tem alguns aqui que não são publicáveis, porque tem tanto palavrão, tem palavrão que eu nem conhecia. E estava lá. Mas esse áudio dá para publicar. Vamos colocar aí, esse áudio é do presidente do Icasa, a voz pelo menos é do presidente, Francisco Leite Bezerro França, como é conhecido, como se ele estivesse respondendo à crítica do torcedor. Escuta aí o que ele falou. Fizeram greve, fizeram tudo aí, não sei quantas greves. Ontem mesmo nós pagamos a todos eles, todo folha de pagamento, tudo em dia, não teve coisa nenhuma, certo? Fizeram 4 greves no Icasa, depois disseram que não ia viajar porque o Cine saiu. Rapaz, esse foi o pior time que eu já vi na minha vida, tá? Se você tá revoltado, eu também tô, tá bom? Forte abraço pra você e que seja o que Deus quiser. Eu tô aqui pra ele nem sequer mais voltar aqui pro hotel. Se chegar aí, eu vou mandar fechar o hotel. Porque do jeito que você tá revoltado, eu também tô. Respeito meu lado, viu? Na bronca aí, Celso Lima, o França. Eu acho que esse aí deve ter sido no sábado, dia do jogo, é o que dá a entender, pelo que eu recebi. Aí ele disse né? que pagou Mas ontem, claramente sexta, o presidente. Né? Ou seja, pelo que se percebe, pagou no dia anterior. Pagou na sexta. Né? E esperava um comprometimento maior dos jogadores. Já estavam lá. Agora, não admite-se você ganhando o jogo, você tomar um gol da forma que o Icasa tomou. O Icasa olhando, perdeu a disputa de cabeça, e aí você vai o quê? Você vai fazer linha de impedimento no último lance do jogo? Não, no último lance do jogo, se pudesse, o presidente era para estar até ele lá debaixo do gol, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, esses jogadores, e aí eu estou com o presidente, eu nunca vi um grupo de jogadores tão fanático por dinheiro. Olha só, olha aí, ó, Rony olhando, tá impedido, ó, Rony caminhando, olha lá, o zagueirão que levantou a mão. Olha, você está olhando é o retorno errado, olha para aquele retorno lá, que os caras até comemorando. O retorno é o mesmo, mas não, porque ao vivo o pessoal não está entendendo não. Olha para lá, o que está ao vivo é aquilo ali. Certo. Olha para ali. Olha agora, pronto, Marlon, olha aí. olha lá, Marlon levanta o braço, ele deu condição, ó. Aonde? Olha o toque aqui, de cabeça. Olha ele lá parado, o cara na mesma linha dele, ele deu 2 pulos para trás. Deu condição, Tony. Olha lá, ó. Antes da bola sair, ele deu 2 pulos para trás. Ficou na mesma linha do jogador. Estava impedido, não. Estava não, Celso? Não. E outra coisa... Foi o quê? Foi fraqueza mesmo? Fraqueza. Mesmo que tivesse impedido, eu ainda estaria colocando a culpa neles. Porque não é hora de fazer linha de impedimento. Era para estar todo mundo ali dentro do gol junto com o Faismar. Vamos aqui, que é para essa bola não entrar. Ei, 46 minutos, Celso. Pode não. O Icasa estava classificado em segundo lugar. Pergunte aí a Lamar, treinador, o treinador que estiver assistindo o programa, eu tenho razão ou não tenho?
Vai fazer linha de impedimento, ganhando o jogo de 1-0, precisando ganhar no último lance do jogo? Não pode, ele tem que ir para a disputa. O Rony, olha aí o Rony, rapaz, ficou olhando. Ah, o Rony estava doente. Pois o treinador, ele poderia ter colocado um volante lá no lugar dele, para ir lá, não deixa cruzar e tal. Então... Eu vou dar o desconto do Rony, porque o Rony passou mal aí antes do jogo. Eu vou dar o desconto. Poderia não ter entrado, Tony, porque o jogo é de responsabilidade. Um jogo desse você não pode entrar... Eu vou botar a culpa aí no Hélio Bigodon. Acho que o Hélio Bigodon errou. Era para ter colocado, não vomitou, o cara passou mal, então não bota o cara. Não bota o cara, bota outro. Nessa aí eu vou botar na conta de Hélio Bigodon, que para mim fez um bom trabalho do time de casa, vou dar moral para ele nesse sentido. Agora, não se justifica. Jogadores, o espaço está aberto. Querem falar? Vamos responder as perguntas? Vamos lá saber, houve Barca? Que nos bastidores estão dizendo que houve. Houve Barca? Houve não. Então o que aconteceu? Vamos falar. O espaço está aberto aqui. O torcedor está querendo saber. Alguém tem que botar a cara a tapa. Como é que um time que joga 3 vezes, de forma proativa, atacando, agudo, indo para cima, amassando o adversário, se desconfigura dessa forma, nesses 2 jogos? Eu vou até deixar descontado aqui o São Paulo Cristal, que para mim também não justifica, porque todo mundo deu no São Paulo Cristal lá. O Afogados agora meteu 7. Né? Virou caso de Mãe Joana. Tudo bem, mas vamos explicar como foi esse jogo, porque olha, até nisso o Leandro defendeu os caras. No jogo contra o Afogados, o Leandro, 5-2, defendeu os caras. Não foi bem assim, papapá, tentou blindar os jogadores. Ah, tudo bem. E esse jogo com o Globo? Gente, empatar 1-1 com o Globo, com todo respeito ao Globo, levar um gol desse, não dá. Então acho que alguém tem que chegar, botar a cara a tapa, dar uma justificativa, sabe? Mostrar para o torcedor. Porque na hora de exigir, pedir o apoio do torcedor de salário atrasado, vir para a imprensa pedir o apoio porque está salário atrasado, todo mundo aparece. Na hora de assumir a responsabilidade, não assume. Peraí. Tá entendendo? Peraí, vamos brincar direitinho, peraí. Então, assim, às vezes a gente fala aqui de forma dura e o espaço está aberto, repito, o espaço está aberto. Mas o que eu vi quando eu estive no Praxedão hoje pela manhã com o Guto, tá aí Guto que não deixa mentir. Quando a gente falava com o jogador, não, fale com o fulano, não, com o Beltrano, teve um, não, peraí que eu vou ligar aqui, sumiu, tá entendendo? Aí todo mundo desaparece, aí meu filho, todo mundo quer falar, mas quando teve lá as vitóriazinhas, era TikTok, era bola de plata, o menino lá do Casa ao Vivo, fez vídeo lá, entrevista, neguinho não sei o quê, é Messi, é não sei quem, é Perepe, foi não? Era uma festa danada, todo mundo queria aparecer, aí na hora do negócio desse não aparece, Celso Lima. Rapaz, jogadores não vão aparecer para explicar coisa ruim. Agora deixa eu dizer uma coisa. A impressão que dá, você está dizendo que o espaço está aberto. Eu vou forçar os jogadores a virem falar. A impressão que dá é que os jogadores do Icasa estavam doidos que esse campeonato terminasse para acabar, para eles irem embora. É que tinha um monte de gente que iria embora e o Icasa só liberava se fosse com multa. Não vamos se classificar não, porque se a gente se classificar, corre o risco de não receber o dinheiro. Vamos logo embora, que isso aqui tá ruim, vamos embora. É isso que os jogadores estavam pensando. E aí o treinador... Mas olha... o treinador não pode fazer nada, Fabiano não pode fazer nada, o presidente não pode fazer nada. Agora, rapaz, agora tem que haver uma mudança nessa diretoria. Eu espero que a Luísio mude, eu espero que a diretoria do Icasa se faça mais presente lá no Icasa. Eu espero que o grupo, quando for contratado, que se contrate líderes, jogadores que liderem de forma profissional e de forma positiva, porque líder negativo já tem um monte. Eu vou ser muito sincero, não vou generalizar aqui, eu acho que a gente é até injusto a gente generalizar, dizer aqui que foi todo mundo, não foi. Eu acho que o elenco todo não pode ser penalizado quanto a essa situação, mas infelizmente vários jogadores caíram do rendimento de forma astronômica, sim, foi uma coisa estarrecedora, como nós vimos atletas que estavam muito bem, de repente estarem muito mal, sabe? Então assim, é situação realmente complicada. Lamento muito, muito realmente o que a gente viu aqui e assim, para mim não justifica. E por isso que eu digo que o espaço está aberto. Se algum jogador quiser o espaço para falar, vem para cá. Conversa com a gente, marca, a gente vai gravar a entrevista, tá entendendo? E justificar para me convencer, porque só não muda de opinião quem não as tem.
Eu estou aqui para mudar de opinião, mudo agora, que me venha com argumento lógico para justificar o que aconteceu com esse time de casa, que eu lamento demais. Mostra a tabela aí, por favor, Kleber Ferreira, a tabela aqui para a gente chegar no finalzinho do programa, até extrapolamos um pouquinho o tempo hoje, mas era necessário. Retrô, ó, com o pé nas costas, botou time reserva para dar um sacode do Crato, 33 pontos. O Icasa era para ter ficado em segundo lugar se vence. O Icasa tinha ficado em segundo lugar, ia para 25 pontos. Né? Aí o América, que para mim é horroroso. América é horroroso. É uma vergonha para a história do América esse time que está aí. É uma vergonha esse time que está em segundo lugar. Pelo amor de Deus, Celso Lima. É só história, só camisa. Um time horroroso esse América. Segundo lugar, 24 pontos. Souza, pelo amor de Deus, Souza, conseguiu perder de virada para esse time em casa. O Souza, que é um timezinho arrumadinho, esse Souza. Eu gosto do Souza, 23 e terceiro. Em quarto, o Afogados, que também é um timezinho arrumado, mas não dava para ganhar de 5 do Icasa, não. Em quarto, 22 pontos, estão classificados. O Icasa terminou em quinto com 22 pontos, com um saldo negativo de 2 gols, levou 18 gols, né, e fez 16 gols o time do Icasa. Em sexto terminou o São Paulo Cristal, para mim uma das decepções, esperava mais de São Paulo Cristal, 13 pontos apenas. O Globo ainda fez 12 pontos, Celso Lima. Eu disse a você que o Globo ele deu uma guinada aí. Quando o Globo trocou alguns jogadores, dispensou alguns jogadores e me parece que trouxe alguns jogadores da base. Botou a galera que queria mostrar serviço. Que queria jogar e os jogadores começaram a jogar. Agora, Tony, peraí. Eu vou discutir um pouquinho com você, porque eu vou discordar. Eu acho que você está vendo futebol ao contrário. Que foi? Porque você, no começo do campeonato, no primeiro jogo, eu já vi que aquele time do Globo de lá era fraco demais. Aí você disse, esse time do Globo é bom. Eu digo, rapaz, será que Tony? Aí agora você está dizendo que o América é ruim. Ei, mas não, é que eu estava esperando. Mas veja só, aquele primeiro jogo, eu tinha uma imagem do Globo com um time bom pelo campeonato estadual, o time que eliminou o Celso Lima. Quem foi? Internacional. Eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Você sabe por que é que o Internacional... Mas aí você vê, um time que eliminou o Internacional de Porto Alegre. Tu não vai dizer que esse time é bom não, Celso Lima? Não, digo não, sabe por quê? Aí quando é depois... Você sabe por que você disse isso? Sim. Porque você não conheceu o dia a dia do Internacional que antecedeu aquele jogo. E foi? Eu sou um ouvinte assíduo da Rádio Gaúcha e o Internacional perdeu aquele jogo para o senhor Domingues ser dispensado do Inter, porque os jogadores estavam insatisfeitos com ele. A torcida e a diretoria Os caras então derrubaram o treinador. Derrubaram o treinador. E deixa eu lhe dizer outra coisa. Diga. Esse time do América que você está dizendo que é fraco... É fraco, mas não, Tony. É fraco. É um time... Ele sai na próxima fase. Não, aí Pega quem é o América. Aí você está querendo adivinhar, aí já não é mais quem? Comigo. O Asa? É feio, homem. Não, mas eu não acho esse time do América eu acho time assim, fraco, homem. O time do América, ele Celso só ganhou de 3 de casa porque foi naquela bagunça que o Casa foi jogar, que o Flasmar pegou tudo. E o 0x0 aqui, 1x1. O 1x1 aqui, se o Icasa força um pouquinho, ganhava o jogo. Homem. O América botou o Icasa no bolso. Esse América não sobe, não. Homem. Se o América subir... Tony, aí... Jacuipense, né? Pronto, era o adversário de casa. São José do Jacuípe. Aí, Tony, você está querendo trabalhar com subjetividade, Tony. Aí não dá. Se, só, não, aí não. Dá não? Nós temos que comentar o que é a realidade. Aqui é comentar isso que é você. E na realidade, o time do América não é um time ruim. Não? É bom. Forma... Sobe? Não, eu acabei de falar que eu não sou adivinho. Eu sou comentarista. Não, aí não. Tá pipocando. Hein? Deixa eu fazer o seguinte aqui, rapaz. Finalzinho aqui do programa. Mostra como é que tá aí. O pessoal tá curtindo lá na pizzaria do Val. Mostra aí como é a imagem. Tá com a imagem aí? Olha como tá a galera aí. Tá bonitinho, rapaz. Cheio de gente lá na pizzaria do Val, ó. Galera, olha aí, Celso Lima. Você ficou até mais bonito lá na pizzaria do Val, viu? Rapaz. Tá, Pai Celso, viu, Pai Celso? Ó, tu tá até bonitinho ali na tela. Olha aí, ó. Elegância, rapaz. Tudo aí bonitinho na pizzaria Burgueria Val. Um abraço, meu querido Val. Alexandre também tá de cabeça inchada com o Icasa. O Val que tá feliz da vida com o time do Guarani. Bom, finalzinho aqui também, deixa eu destacar que o Icasa, tava perguntando aqui, eu acho que era Lívia, né? Lívia, se eu não me engano, perguntando sobre a presidência e dizer que a Luiz Gregório tinha sido aclamado. A gente tem foto de agora há pouco, né? Olha aí, ó. A Luiz Gregório está à esquerda, tá bom? E o José Pereira, que está à direita, portanto, presidente e vice recém-eleitos do time do Icasa, da executiva do Icasa.
vão tomar posse dia 20. Até dia 20 vai o mandato do França, né? O pessoal pedia, fora França, pois pronto, França vai sair. Aloysio, meu filho, Deus lhe abençoe esse vídeo, senão daqui a um dia vai ser fora Aloysio, fora Aloysio. O Aloysio prometeu que vem segunda-feira aqui para o programa para falar também um pouco sobre os projetos da nova diretoria, até falar também, a gente durante a semana depois da posse, a gente vai falar também sobre os diretores no Instagram. Você liga lá no Instagram que a gente vai estar trazendo, aliás, foi a Ana Lívia, né, que perguntou. A gente vai estar trazendo aqui no Instagram também a nova diretoria do Icasa. Boa sorte para Luiz Gregório, boa sorte também para o nosso querido José Pereira à frente do Verdão do Cariri. Celso Lima, um abraço. Prazer ter sempre você aqui. A arbitragem disse que já encerrou o tempo. Já encerrou. Todo mundo chegava. Outra coisa que eu acho também errado. Em jogo decisivo, a arbitragem ser do time, do estado do time mandante. A arbitragem lá, os bandeirinhos eram do Rio Grande do Norte. Esse jogo valia muito para o América de Natal. Para mim, o cabo estava impedido. Para mim ainda estava impedido, o cabo. Acho que estava ali um... E aí eles pegaram e mandaram para apitar o jogo do Crato um árbitro lá de Manaus, foi sério. Roraima. Aí para esse daí ele bota o da casa. Mas gostava de aparecer também, que a Ave Maria, aquele de Roraima, Ave Maria. Rapaz, o cara vem lá de Roraima para apitar Crato e... Carlos Levi já botou aqui, fora Luiz. Pelo amor de Deus, Carlos Levi, deixa o papai assumir. Faça isso não, deixa de resenha. Celso, um abraço, até segunda, Celso. Meu querido, Deus abençoe, boa noite. Estaremos sempre por aqui, assim, se assim for o seu desejo. Daqui a pouco a gente vai estar também no canal com o comentário de Celso sobre o jogo do Crato. Celso fez um comentário sobre o jogo do Crato contra o Retrô, o sapé que ele levou do Retrô, e Guto Vital botou um bonequinho ali para fazer a edição. Guto tem muita coisa, Expocrato, muita coisa, mas ele vai colocar depois no canal. Pedro José está dizendo ali, Celso, você é o cara, só sou o cara de pau, viu, Pedro? Também, o verniz é pesado. Agradecer aqui Kleber Ferreira, Guto Vital nos bastidores, pessoal do Guarani, torcida do Barbalha, vamos abraçar a causa dessas duas diretorias que estão trabalhando muito, o dinheiro está curto e faltam 2 jogos para os times subirem. Aliás, para o Guarani falta só um. Se vencer o Horizonte no próximo jogo, o Leão do Mercado está na elite do futebol cearense. Então o torcedor tem que abraçar esses 2 times, tá bom? Agradecer o site Miséria, parceria aqui sempre do programa Replay, miséria.com.br. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br, principal de notícias do Nordeste brasileiro. Também tem o Torcida K com as notícias do futebol cearense, Rádio Torcida K, aplicativo próprio e também na Rádiosnet. Um abraço, uma semana abençoada. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou então lá no Instagram. Se inscreve aqui, segue a gente lá. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Jogadores do Icasa, o espaço está aberto. Quer falar? Vamos chamar a responsabilidade também? Vamos dar uma satisfação para esse torcedor? Porque esse torcedor abraçou muito vocês, botou a mão no bolso para comprar ingresso mais caro, para ir para a Arena Romeirão, para ir para Souza, para ir para o Rio Grande do Norte, para acompanhar vocês, botou vocês no colo e levou junto, apoiando, brigando em rede social. Então o torcedor merece respeito, merece uma justificativa. Eu acho que agora é o momento também dos jogadores falarem um pouco para que esse torcedor possa ter uma justificativa. O espaço está aberto, o espaço está aberto. Vamos ter respeito com esse torcedor, tá bom? Nem que você não venha mais por aqui, mas saia pela porta da frente, tá bom? E não são para todos os jogadores não, mas alguns sabem quem são. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima aqui no Replay. Segunda-feira, volta se Deus quiser. Ó, já tocou aqui, já a mulher de Celso Lima ligando. Um abraço, que Deus abençoe. Até mais.